Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Community Playbook, o podcast que vem para falar de comunidades, casos reais, futuros, atuais, de futurismo, e é por isso que o nosso convidado de hoje está aqui conosco. Primeiramente, não deixem de seguir a gente nas redes sociais, deixar os comentários e curtir aqui o vídeo. E hoje de host comigo está Caio Matos. Oi, gente, tudo bem? Oi, pessoal. Olha, a gente sempre fala no começo de comunidades do futuro, do presente, e hoje a gente vai falar de comunidades do futuro finalmente, né? Na maioria das vezes a gente fala de passado e presente. Finalmente, hoje nem case, é do futuro mesmo. Exatamente. Vamos colocar hipóteses aqui e entender para onde vamos. Eu sou Jay Medeiros, mais uma das hosts aqui do podcast, e conosco hoje, Luiz Candreva. E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Expectativa gigantesca neste rolê, já querendo falar sobre expectativas de futuro, comunidades e afins. Vai ser legal demais. Nem vou apresentar, porque assim, é uma bio tão gigante, mas eu posso apresentar de outras formas. Candreva que ama o vento, Candreva que anda de moto, Candreva que é nômade, não tem casa, Candreva palestrante, pessoa que gosta do caos e fica confortável nele. É isso. Tô nessa onda agora de explorar as coisas pra lá e pra cá, sem casa já há 3 anos, que é um negócio que no começo parecia de coisa de gente maluca, mas hoje em dia faz muito sentido pra mim. E sim, curtindo por aí, o vento sempre muito bom. O vento é a natureza te dando um abraço. Então sempre que eu encontro por ele por aí, eu fico contente. No kite ou na moto? O kite na moto, em cima de uma montanha muito doida, tudo quanto é canto. Sobretudo, eu fui numa montanha agora recentemente na Noruega, em que lá em cima um lugar chamado Trolltunga, que é a língua do troll, né? Uhum. E um lugar super alto, fora de, assim, completamente off the grid e tal. Conexão 5G. Achei impressionante esse negócio. Fiz um call com vento no pico do morro dentro de uma cabana. Caramba, isso foi mágico, né? Aí aqui você entra num túnel, desliga o negócio. Maravilhoso. Enfim, tem a ver o que com isso? Nada, mas achei ótimo que a gente trouxe. A gente não recebeu o Candreva com pão de queijo. Tudo bem, eu comi Esquecemos. um maravilhoso sanduíche de R$ 26 de peito de peru, cream cheese premium, que eu não sei bem qual é a diferença pro outro cream cheese, e um alho poró, maravilhoso, muito bom, vale a pena, você compra aqui em cima, junto com o Yu Pro inflacionado, muito bom. Muito bom. Bom, vamos lá? Vamos lá. Bom, Candreva, acho que a gente tava tendo um papo aqui antes, né, Podia ter da gente gravado começar aqui, a que já gravar. resolvia, né? Todo o problema. Essa é sempre a minha ideia, né, pros podcasts, a gente gravar as conversas que estão fora da gravação, enfim. É um paradoxo, né, que dizem, mas enfim. A gente tava falando um pouco, né, de como as comunidades hoje em dia, ou no futuro, elas estão tendendo para um lugar que elas remetem a um passado também, né? E o passado, ele costuma ser sempre um referencial muito bom para a gente fazer essas estimativas de o que vai acontecer no futuro, né? Então, queria ouvir um pouco da sua visão, assim, do que você enxerga hoje com relação a como essas comunidades têm se movido e como que a tecnologia tem ajudado essas comunidades a se formar de uma maneira diferente do que elas vinham se formando recentemente. Legal, Caio. Assim, acho que tem um negócio que é muito interessante de que, como você bem colocou, a tecnologia permite que a gente volte por um estágio meio tribal em alguns aspectos, né? Outro dia eu estava conversando com um pessoal que atende muito o segmento de energia. Então eu estava conversando com um pessoal da gente falando sobre produzir energia de maneira distribuída. Então, em vez de você ter que produzir uma mega usina lá, sei lá, se produzir em Itaipu, transfere aqui em São Paulo, se consome boa parte da energia produzida em Itaipu, você poder produzir isso de maneira distribuída dentro da cidade, evitando que você perca, aí você perde quase 40% do negócio da produção de eletricidade. Então, você imagina você perder 40% de tudo que você produz, numa loja de material de construção, perder 40%, qualquer, até serviço, imagina que 40% do que você faz vai embora. E aí a ideia era de como é que você pode trazer isso para as cidades, né? E aí, resumindo a história, porque não é esse o foco, mas a gente encontrou maneiras de você produzir eletricidade com vidro fotovoltaico, com uma placa fotovoltaica no topo de um prédio. Tem um prédio experimental que a gente fez aqui para um cliente nosso, tal, que tem várias coisas que produzem eletricidade dentro do prédio. Dentro da coluna de água você tem lá tipo um dinamozinho de um cara da Polônia que a gente encontrou, que aquele negócio gera eletricidade. Então tem várias coisas que já acontecem, né? Ou seja, a água já está passando no cano quando alguém dá uma descarga, abre uma torneira, você tem eletricidade já, tal, aquelas coisas todas já estão acontecendo. E isso permite que você produza eletricidade de maneira distribuída. Quando você aplica isso no macro, você coloca, sei lá, uma impressora 3D junto no negócio. Agora você tem impressora 3D para comida. Estão fazendo um negócio com uma impressora molecular agora, que é uma parada que eu não sei
explicar direito, mas basicamente a partir da molécula se gera matéria, né? E é óbvio que é tudo bem experimental, mas o exercício para futuro, geralmente acho que é importante dizer isso, quando a gente vai desenhar um cenário de futuro, a gente tenta extrapolar a partir de coisas que a gente já tem, como você bem colocou, a gente olha para o passado, que às vezes é muito fonte de comportamento humano é igual, a gente repete comportamentos durante a nossa existência. Eles mudam de acordo com uma coisa ou outra, mas a gente repete. E aí, quando a gente olha essa confluência de coisas, você tem uma impressora 3D, você tem, sei lá, trem de altíssima velocidade, transporte interplanetário, que os caras estão usando agora. A SpaceX lançou um programa agora, e eu prometo que esse arco vai fazer sentido. A SpaceX lançou um programa agora em que eles olharam e falaram, pô, eu consigo mandar um foguete para Marte. Interessante. Será que eu não consigo mandar o foguete para a Terra de volta? Eu saio da Terra, não sei se vocês viram isso. Você sai, aí, porra, a Terra gira embaixo do foguete e você volta. Eles fazem, por exemplo, Nova York, Tóquio em 20 minutos. Que é um negócio transformador. Isso, assim, isso transforma a sociedade de maneiras muito profundas. Aí você põe um Hyperloop da vida, aquele trem de altíssima velocidade que entra dentro de um tubo, quase sem ar lá dentro, eletromagnético, etc., que faz, por exemplo, São Paulo-Brasília em 15 minutos. Aí você começa a somar esse tipo de modal com produção distribuída, você podendo ter uma impressora, ou seja, a parte industrial está distribuída, as pessoas conseguem estar distribuídas, a eletricidade se produz de maneira distribuída. Será que eu preciso morar numa cidade? E aí quando você começa a pensar nisso, você fala, cara, cada vez mais você fica nichado. Então, se em algum momento a gente teve, não só a internet, mas especialmente essa, vamos dizer, a internet 2.0, que seria esse momento em que você tem as comunidades, ou melhor dizendo, as plataformas que permitem comunidades dentro. Então você vai ter parou de ser aquela internet em que alguém fala e alguém escuta, e começou a ser uma internet que alguém fala, alguém responde, depois alguém fala com alguém. Então a gente está numa fase de plataformas, né? Facebook, etc., e outras tantas que tem. Então, se a gente fez isso no digital, isso já criou novas comunidades, né? E todo mundo que está acompanhando provavelmente já sabe, vocês são especialistas nisso. Você criou uma série de comunidades diferentes, espalhadas pelo mundo, não geograficamente presas. Será que em algum momento a gente não consegue retroceder para aquilo que era quase tribal, no sentido de esse pessoal aqui consegue viver aqui, aquele outro pessoal consegue viver ali, eles se alocam, né? A gente ocupa 4% da superfície do planeta. Então, assim, parece que é muito, porque a gente vai nas cidades, é um negócio monstruoso. A gente está aqui em São Paulo, pô, cidade é gigantesca, a maior do hemisfério sul do planeta. Mas será que não dá para, de repente, a gente viver no meio do mato, lá no topo da montanha que eu falei lá, vendo o 5G. Esse é um exemplo, inclusive. Eu tendo 5G no topo da montanha, me permite, eu fiz um call de cima de um lugar, que era uma coisa que há alguns anos era inimaginável. Eu teria que estar dentro do escritório para fazer isso. E agora eu podia estar gravando esse podcast com vocês em cima de uma montanha na Noruega, com 5G, assim, super forte. Não travou, não deu problema nenhum. Então você fica pensando, você fala, cara, será que eu preciso estar dentro de uma cidade? E aí, para fechar minha fala com isso, não quer dizer que todo mundo vai pegar e vai viver remotamente nem nada. Mas o que muda é a potencialidade. Você pode eventualmente fazer isso. É uma coisa que você não podia. Então, certamente, dentro do espectro de todos os seres humanos que existem, parte de nós vai falar, cara, seria interessante eu me mudar para o meio do mato e poder viver de maneira remota, etc. Então, isso cria outros pequenos nichos, né? Então, para sintetizar isso tudo, eu acho que a gente migra para um futuro em que nós teremos pequenos nichos, pequenos grupos de pessoas, que a gente pode chamar de comunidade, pode chamar de tribo, pode chamar do que a gente quiser, mas a verdade é que seria pequenas pessoas que confluem em interesses e objetivos, em valores e princípios, em práticas e costumes, que vão se reunir em determinados lugares ou em determinadas situações, né? E eu acho que isso é uma coisa cada vez mais recorrente, porque a tecnologia nos permite encontrar essas pessoas. Sim. E esses interesses em comum se coadunam, coisa que não aconteceu, não era possível de acontecer num mundo que exponenciou o número de pessoas da forma que a gente fez. Legal. Você vivencia várias comunidades, né? Talvez você não saiba que são, mas são, e sabe que Eu tenho são. uma agora que é essa que eu tenho, olha aqui. O meu nome escrito num rolê. Faço parte da comunidade, com licença, olha só. A comunidade da galera do Caio aqui também. A comunidade da galera que tem canecas com o nome escrito. Achei estilíssimo isso aí. Mas- É um grupo super exclusivo. Exatamente, Muitíssimo, mega exclusivo. muitíssimo. Vários colegas seus já passaram Uma por aqui, pena, eu ser um dos últimos, mas fazer o quê? A vida é assim. porque você nunca tá aqui, porque ele vive, né, várias Parece, eu experiências. nunca tô viajando. Mas eu não sei nem por qual delas eu começo, mas acho que com você eu já vivi duas, né? Uma comunidade, por exemplo, do Kite for the Ocean, Aham. onde batemos recordes globais, É né? legal, né? Mundiais. Nós batemos recordes globais. Você tem um Perceberam? certificado, né? Eu não tenho. Eu tenho uma Eu plaquinha não tenho. escrito que eu sou um recordista mundial de um rolê. Exatamente, que você podia Mudou o contar quê? pra gente. Não muito, mas tá lá. Gerou Posso likes, falar. gerou likes. Altos likes. Gerou, Likes teve pagam a evento. conta, inclusive. Teve evento. Foi incrível. Reuniu um monte de gente num evento para falar de consciência global, de ESG, de tudo mais. Acho que você pode contar um pouquinho de como é que foi Qual é a passar outra? com Mas 1000. pera, qual é a outra? A outra foi Freezing Fox. Tem kite em todas. Tem todas. O vento
nunca acaba. Como é que é a sua frase do Freezing Fox, que foi VA, o vento acaba. o vento acaba? Não era o vento acaba. O vento acaba de vez em quando. Mas legal, são duas coisas duas interessantes. comunidades, E acho né? legal que o esporte está envolvido nas duas. Certamente o esporte é um dos grandes formadores de comunidade, isso desde sempre, né? Quer dizer, você tem as pessoas que praticam o mesmo tipo de esporte, elas se reúnem. Na tribo do skatista, existe até uma mística, né? Você tem maior pinta de surfista. Quer dizer, existe um jeitão. Às vezes a pessoa nem é. Você fala, não, eu sou surfista. O cara, não sei, não sei nem nadar. Então, assim, acho que o esporte tem um negócio bastante importante dentro disso tudo, né? Nesse caso, o kite nas duas, né? Então, o Kite for the Ocean, esse K4TO, né? Que é tipo cato. Cato. Essa parada é uma reunião de pessoas do mundo inteiro que resolveram bater um recorde e usar isso como um propósito para limpar os oceanos, etc. Tem toda uma pauta ambiental e, como a Jen colocou, ESG, que é um nome bonito que a gente mudou, né? Que era sustentável, agora é ESG. O problema continua o mesmo, a gente muda o nome. É tipo você chamar favela de comunidade, comunidade de favela. Se os problemas continuarem o mesmo, para pôr o nome que você quiser, que depois de um tempo você perde o foco do objetivo. Mas o fato é que a gente olhou para isso e a gente reuniu, eu não lembro agora quantos foram, mas foram uns 800 e tantos kitesurfistas, não foram isso? Foram mais de dois 1.000... recordes, né? Exatamente, foram 2 momentos. O primeiro eram 1.000 kitesurfistas e depois era navegar 100 mil quilômetros, dar a volta ao mundo em quilômetros navegados por kite. E a cada 1.000 quilômetros navegados a gente ia tirar foram uma 3, tonelada. Na verdade, né? Foram 3. 3 recordes? Foram 3, A gente, o Richard o Branson... segundo eu não fui, verdade. O Richard Branson, é igual os convidados que vieram antes, às vezes a gente não é chamado. O Richard Branson da Virgin pegou, valeu chamar. O Richard Branson da Virgin, que é o cara lá, fundador da Virgin, foi lá e bateu uma geradora kitesurf, ele comprou uma ilha, achei mais simples. Ele comprou uma ilha e falou, cara, bateu o recorde, depois o maior número de kitesurfistas num parade, ou seja, numa parada, assim, num espaço de 1 milha, 1.600 metros. E aí o pessoal lá viu esse negócio e falou, cara, a gente pode bater esse recorde. E logo antes da pandemia, a gente foi lá e bateu o primeiro recorde. Foram 500 e sei lá quantos kitesurfistas. E bateu por pouco, assim, mas uns 60 a mais, a gente bateu o recorde do Richard Branson. E o pessoal mandou um vídeo e falou, agora the ball's in your court, tal, não sei o que e tal. E aí ele falou, ele adorou, ele falou, that's amazing, we're gonna do it again. Ele foi lá e bateu o recorde, quis bater o recorde de novo e tal. E a galera propôs, depois da pandemia, fazer de novo e bateu o recorde, era para ser mais de 1.000. Acabaram tendo mais de 1.000, mas uma galera errou o lugar de sair lá, então a gente acabou fazendo 800, sei lá quanto de número oficial. Mas tinham 1.000 e tantos. É um negócio impressionante, as pipas e todas no ar. E depois a gente fez esse outro que você comentou, que era o maior, sei lá, 1 bilhão de quilômetros rodados em volta de não sei da onde, medidos pelo Strava. O que eu acho que tem em comum nisso são pessoas que têm o mesmo objetivo ou às vezes gostam do desafio. Não vou dizer que todo mundo tá no mesmo negócio, nem todo mundo tinha o mesmo viés ambiental, com certeza. Tem uma galera lá que nem devia saber que tá vendo com viés ambiental. Tinha gente que tava só surfando mesmo. Exato, tinha uma galera que só foi... Mas assim, é uma coisa muito mágica. Pra quem pratica o esporte, é muito interessante você estar num lugar que tem 1.000 pipas. Quer dizer, por mais que você encontre... Lindo. É visualmente bonito, é muito legal você, de fato, antes a gente tava lendo até uma legenda que eu escrevi na época, mas que é muito legal mesmo você ver uma confluência de... Ninguém conseguiria bater esse recorde sozinho, quer dizer, então você tem que ter um monte de gente X que nunca se viu na vida, muito provavelmente, vários se conhecem, mas são vários grupos diferentes, uma galera que vai sozinha, single lá, e daí de repente essa galera toda fala assim, caramba, vamos nos reunir para fazer um negócio. E eu acho fascinante essa mobilização. Isso, se parar para pensar, enquanto humanidade, eu gosto mais desse arco do que do arco específico desse troço, mas é a mesma coisa. É quando a gente se reúne durante a Segunda Guerra Mundial. Eu adoro estudar essa época da humanidade. Acho que a gente desfruta de várias liberdades que a gente tem hoje por causa desse período, né? Esse mundo que a gente tem, que é um mundo com suas imperfeições, mas muito melhor do que ele jamais foi, graças a uma galera extremamente corajosa que ganhou de uns malucos que tinham lá na Europa. A gente ficou um pulo de falar Stung por aí, então a gente ficou bem na curva. E eu acho fascinante de ver essa época, porque houve uma decisão dos aliados, sobretudo dos Estados Unidos e da Inglaterra, de falar assim, nós ganharemos a guerra. Os caras nós precisamos ganhar a guerra. E assim, mas não tem opção, mas parecido com que os vikings, eu não sei se sabiam disso, mas quando eles aportavam num lugar para uma batalha, eles queimavam os barcos, sabiam disso? Não sabia. Eles queimam, porque daí era assim, não tem opção. Ou a gente ganha ou a gente morre. Então, numa ideia de... viking, né? Mas numa ideia de assim,
se você só tem uma opção, geralmente você conquista aquela opção. E os americanos e os britânicos, e todos os aliados, mas especialmente eles, o canadense também um pouco, determinaram e falaram assim, cara, a gente vai ganhar a guerra. Nós ganharemos a guerra. E essa decisão é uma decisão conjunta, não é um fulano decide o outro, mas se o negócio inteiro não confluir para isso. Então, talvez o maior exemplo de comunidade, talvez você não é audacioso dizer isso, tenha sido esse momento da humanidade, em que uma confluência enorme de países, de pessoas, de povos, de lugares completamente diferentes se reuniram em torno de um desejo comum de se ver livre de uma tirania maluca que emergiu na Europa por meio dos nazistas. Quer dizer, é um negócio meio interessante de analisar, né? E aí, quando a gente... É o mesmo tipo de esforço para fazer um recorde de 1.000 pessoas andando de kitesurfing, para isso, óbvio que em escalas absolutamente diferentes, mas a origem é a mesma, né? É uma ideia de gente se reunindo por conta de um objetivo central. Então isso é muito poderoso, né? Na história da humanidade, a gente pode pensar em vários outros momentos em que essa confluência e reunião de pessoas fez com que de outro lado, a gente tivesse resultados positivos. E pode ser no gigante como esse, que é uma coisa histórica e vai estar marcado para a história e impacta bilhões de pessoas, mas pode ser no micro também, de poucas pessoas que às vezes se reúnem para fazer, sei lá, um trabalho voluntário num hospital com aquele negócio vestido de palhaço e tal, que a gente vê aqui e ali, mas que não tem um. Tem um monte de gente fazendo isso em vários lugares. Agora o Rio Grande do Sul, com o que aconteceu, um senso de comunidade poderosíssimo que aconteceu. Os próprios Estados Unidos, que tem uma força muito grande de comunidade. A grande força dos Estados Unidos como todo não é a força econômica, o poderio militar advém de uma conexão de comunidade muito forte. O país foi fundado em torno de pequenas comunidades de gente que fugiu de novo de uma tirania, de uma opressão maluca dos britânicos lá atrás no Império. Eles resolveram se reunir em pequenas comunidades e essas comunidades deram origem a um país que o sistema bancário americano, por exemplo, eu não sei o quão familiar vocês são com o sistema bancário americano, mas ele é muito pior do que o nosso do ponto de vista de tecnologia. Ele é péssimo quando você compara, assim. Se você for lá e depositou, vocês falam assim, depositei $1.200, aparece na sua conta, mas ninguém conferiu, você acabou de pôr no negócio. Aí você fala, cara, que loucura, né? Aqui ia ter fraude até dizer, o cara ia pôr, ia sacar e tal. Mas é uma ideia de que está baseado na confiança, e nasceu baseado nessa confiança. Então, quando você pensa na essência que é isso, é porque a comunidade olha pela comunidade. Aquele negócio de community watch, que é muito comum nos Estados Unidos, é a comunidade olhando por ela mesma e não dependendo de um ente terceiro. E muitas vezes a gente terceiriza essas nossas responsabilidades enquanto comunidade, isso certamente acontece dentro das empresas também, para um ente terceiro. Então, a responsabilidade é do RH. O pessoal joga lá no colo do RH. Assim como em vários países, no Brasil a gente tem exemplos disso, a gente fala, não, a responsabilidade disso é do governo. Mas será? Será que se a gente não sequestrar essa relevância para nós, isso não se torna nosso e a gente para de depender de um terceiro? Todo mundo reclama de políticos, todos eles, qualquer área, qualquer segmento, não importa, todo mundo reclama. Será que a gente não deveria tirar esse poder de lá, então? E fechando minha fala com isso, você pega, por exemplo, bancos centrais, ou emissão de moeda, ou esse controle que a gente pode ter de taxa de juros, de inflação, etc. Isso foi uma coisa que a gente outorgou para os bancos. Originalmente, não era o banco que emitia moeda, era a gente que emitia moeda. Os próprios comerciantes criaram essa ideia. Os fenícios foram lá e começaram a comerciar com os caras com sal, com depois pedra e tal. Então, a gente determinou isso. Aí, depois de um tempo, a gente falou, não, o governo faz, é mais prático, é mais barato. Mas a gente deu esse poder para um governo e esse governo sequestrou esse poder para si e usa de acordo com seus interesses, muitas vezes não com os interesses da população, que é em si a comunidade que ele representa. Então, é interessante de ver como comunidades, quando elas ficam muito elásticas, elas perdem um pouco da sua essência, e muitas vezes a gente fica num comodismo de falar assim, isso aí é responsabilidade de alguém, eu não preciso resolver esse negócio. Então, de novo, no ambiente macro, a gente está falando de governos, bancos centrais e políticas monetárias, e se falar no ambiente micro, dentro das empresas, dentro das famílias, certamente o pessoal terceiriza suas próprias responsabilidades para terceiros, e terceiriza para terceiros é ótimo, terceiriza as suas próprias responsabilidades e deixa de assumir um protagonismo naquilo que eles deveriam, né? E acho que comunidades é sobre protagonismo, é sobre você ter um conjunto de pessoas que decide fazer algo, geralmente tem líderes, e esses líderes vão direcionar essa comunidade. Então, acho que esse é um bom insight do todo. Sim, e eu tava pegando, né, de toda essa conversa que vocês estavam tendo sobre esse evento para o qual eu não fui convidado, já que a gente tá falando das pessoas que não são convidadas. Não, valeu chamar. Valeu chamar. Valeu chamar. O evento não é meu, a gente só Ela cuida da comunidade. Eu cuido da comunidade do evento. Não terceiriza a sua responsabilidade, a culpa é sua. A gente gerencia a comunidade do evento e é da Freezing Fox também, né? Outra comunidade. Aí a gente vai falar de distribuição, de Web3. Também não fui chamada pra Freezing Fox. Foi sim. Mas daí, eu acho que é legal, né, a gente extrair alguns pontos dessa conversa, né, até pra gente dar o embasamento técnico aqui, a gente como especialista também, né, Jenny, mas é legal isso tudo que vocês estavam conversando, né, tipo, tem o cara que você olha pra ele, você fala que ele é o cara, ele tem cara de alguma coisa, né, isso é a identidade da comunidade,
o propósito que eles colocam pra fazer, né? Pô, todo mundo tava ali porque queria bater um recorde. Isso é um propósito super grande pra galera fazer, ao mesmo tempo que tinha um outro propósito que talvez a galera não tava ciente de limpar o oceano, né? Que é o que a gente fala aqui o tempo todo quando a gente tá falando de uma comunidade, de uma empresa que tem um objetivo que é diferente do objetivo da comunidade que ela tá... Né, os membros da comunidade têm um objetivo e a empresa tem outro objetivo com aquela comunidade, né? Então eu acho super legal. Lá era exatamente isso, né? Então, o pessoal do kite queria... Andar de Selfies. kite. Só queria nadar, queriam tá ali, né? Pô, Certificado do Fortaleza, recorde. né? O vento lá. Quão no problemático Pará, é quando uma comunidade é descompassada em relação ao objetivo, se o objetivo é concluído? Imagina que eles fazem 10 vezes o recorde, o pessoal continua não sabendo por quê, mas continua rolando o resultado e despolui o oceano no final e tal. Exato. Quão Não tem problemático é? nenhum Zero. problema. Nenhum. Tá, beleza. Na verdade, é exatamente essa Tecnicamente isso mágica. não é um pepino, é tipo, Não. beleza, deixa rodar e tá tudo certo. Não, mas os É um patrocinadores do evento precisavam cumprir o objetivo, Aham. né? Então, você precisava das pessoas motivadas querendo cumprir a meta. É um pepino quando o objetivo que é colocado para a comunidade, mas que não é necessariamente o objetivo da comunidade, é completamente contrário ao que a comunidade quer. Ah, aí é sim, um problema, aí porque aí eles não imagino vão fazer. Não vão fazer. Eles Sim. vão perceber que eles estão É sendo tipo você enganados. pegar a convenção dos democratas nos Estados Unidos e encher de republicanos, eles vão falar, Tem a gente alguma não coisa quer eleger estranha essa aqui. pessoa. Daí, tipo, você cria um Exatamente. conflito, tá? Esse é o extremo, mas eu imagino que... A comunidade tem que querer cumprir o objetivo e tem que se identificar com aquilo, senão não vai rolar. Aham. Ou no mínimo você precisa definir alguma coisa tangencial àquele Uhum. objetivo que você está querendo cumprir Ah, para sim, que a comunidade, assim, ela faça parte, como é o caso que a gente tá falando, né? Ah, tem que despoluir o oceano, beleza. Metade da galera lá talvez nem sabia que isso estava Ou acontecendo. tava sujando. Mas eles estavam lá pra... Você foi Natura. A Natura faz muito isso, né? Ela tem, pelo menos a minha leitura, ela tem um objetivo um objetivo ambiental importante, tá? Na concepção da organização, mas ela não exige isso do consumidor dela, né? Ela entrega um produto bom o suficiente para que o consumidor queira comprar. Ele fala, cara, esse produto é o melhor, ele tem outros argumentos de venda, ele tem outro processo de decisão, mas ele não compra porque... Talvez 10%, 15%, 20% comprem porque tem também esse lado ambiental. Mas eu garanto que 80 e tantos por cento nem sabe que tem esse negócio. Mas a Natura consegue entregar isso para a sociedade, que para ela é um fator importante, para os fundadores, etc., para o layout, aquela coisa toda, sem obrigar isso do consumidor, né? Isso me parece um modelo de negócio bem interessante, né? Exatamente. Em que você tem uma parte de uma comunidade que talvez seja crescente, mas que você tem um objetivo central que é atingido, sem que você necessariamente precise que todo mundo compre essa sua ideia. Basicamente, eles acabam fazendo por outras motivações. Tipo aquele chuveiro que economiza... Vocês já viram um chuveiro que gasta 30% de água, que falam que é o melhor chuveiro do mundo. Então, o pessoal compra nos Estados Unidos, vende tudo quanto é lugar. O pessoal compra por quê? Porque é o melhor banho do mundo. Ele economiza água, mas a maioria da galera compra porque é o melhor banho do planeta. Ninguém tá nem aí com a água, mas o cara compra e fala, só que você atinge o propósito, que é fazer as pessoas economizarem água. Se todo mundo comprar porque o banho é muito bom, maravilha, você Ótimo, economizou tá 30, dando certo. 40, 50% de água e todo mundo tomando um banho delícia. Então, assim, parabéns, good job. E às vezes eu vejo o pessoal, sobretudo quando são mais... não é uma... Como é que chama? Alguém que protesta, ou alguém que faz parte de uma causa, que óbvio tem o seu papel, é super importante. De novo, historicamente é só olhar, vai ter um monte. Mas muitas vezes muito mais focado em querer obrigar os demais a fazer alguma coisa que lhes parece importante, que talvez até seja, mas é muito mais difícil você convencer, me parece, 95% da população a fazer um negócio, por mais nobre que pareça ou até possa ser, do que você de fato criar um negócio que atenda as pessoas. Por exemplo, eu gosto muito do exemplo de clean meat, que são carnes feitas a partir de células de animais, quer dizer, não é plant-based. Então você tira lá 10 células de um animal e você pode fazer 50 mil toneladas de carne. Isso daí economiza 95% de água, 93% de espaço, 90 e tantos por cento de eletricidade. Quer dizer, isso tem um impacto gigante em valor da terra, tem um impacto gigante em desmatamento e mais uma série de outras coisas, gás disso, gás daquilo e tal. Então, às vezes, em vez de protestar, não é, estamos derrubando a floresta, ok, não é legal, vamos impedir esse negócio. Mas será que, às vezes, em vez de protestar, será que é melhor a gente acelerar esse outro processo? Esse que já tem um incentivo econômico desenhado e que se isso aqui crescer, você vai alimentar mais gente com produtos de alto valor nutricional, proteicos, etc. E você, ao mesmo tempo, resolve o outro troço. Será que não é mais fácil a gente começar a olhar pelo caminho em que a gente gera benefício em vez de gerar obrigação? Sim. E aí, eu acho que esse é uma grande dicotomia que o pessoal se esquece um pouco e se fica embebido numa causa de eu tenho que fazer acontecer, que por isso que eu perguntei pra vocês qual é o problema de comunidade. No final, você atingiu o objetivo, não teve nenhum, né, no harm done pra ninguém, nenhum risco pra ninguém. Será que é um grande problema? Vai continuar tendo recorde, a galera continua indo, tá todo mundo felizão e ninguém precisou, ou seja, rola o impacto, rola a visibilidade, rola a limpeza do oceano, etc.,
Mas o pessoal foi lá fazer kite, tá tudo certo. Então será que não é melhor pegar o chuveiro que economiza água? Será que não é melhor fazer a carne que é impressa e que evita o desmatamento e não sei o quê? Talvez sejam soluções mais fáceis do que a gente ficar levantando uma placa e bloqueando não sei o quê e tal. Até para aquela pessoa que tem aquilo como algo tão importante. Às vezes é mais fácil para ela, vai ser rentável, vai ser mais... Quer dizer, ela... E daí eu chamo isso geralmente de capturar valor futuro, sabe? E não ficar trabalhando em valor passado. Ou seja, você enxergar que o valor futuro tá lá e como é que você traz ele pro hoje. Então, conseguir sequestrar a relevância futura me parece talvez a melhor atividade do mundo, não só para empresas, etc., mas ouvindo vocês agora falando, para uma comunidade também. Como é que uma comunidade faz para sequestrar valor futuro? Como é que ela faz para trazer esse valor sem perder a sua essência de hoje? Então... defendo as mesmas pautas, etc. Mas eu tô trazendo esse valor lá da frente para que na hora que a startup faz isso, né? A startup compete em mercado futuro, ela nunca compete no agora. Porque como é que você vai competir no hoje com a Nestlé? Você quebra. Mas se você competir no futuro, talvez naquele momento a Nestlé faça o mercado faça uma curva e você cresce junto e aí você tem uma, não vou dizer paridade, mas você consegue eventualmente roubar um espaço da Nestlé olhando lá para frente. Então, acho que é mais ou menos uma coisa nessa linha. Eu acho que esse assunto é super interessante pra gente, todos nós pensarmos, assim, acho que como sociedade e também como gerentes de comunidade, né? Porque no final do dia, eu acho que a grande arte de você mobilizar uma comunidade, ela tá por aí, né? É você encontrar o que é valor para o maior número de pessoas possíveis dentro daquele público-alvo que você tá querendo e entender como que você consegue alinhar duas coisas que são diferentes, né? Ou seja, como que eu atinjo junto com essa comunidade esse objetivo que talvez não seja o objetivo de todo mundo, né? E é bastante isso que você falou, né? Tipo, pô, esse exemplo da Natura é ótimo. De fato, a ideia ali beleza, a gente quer produzir esse resultado. A gente não consegue produzir esse resultado sozinho, a gente precisa das pessoas para produzir esse resultado. Como que eu faço que essas pessoas se engajam nisso, sendo que elas não estão preocupadas com isso? Então, beleza, Sabonete. Então eu vou fazer um produto bom que ela vai querer usar. Calma, pessoal da Natura, calma. O case da Natura, nossa, quer falar um pouquinho de como foi seu trabalho lá também, para o Candreva? Posso falar, assim que eu só vou terminar esse arco, mas eu acho que é super interessante a gente pensar nisso, né? Porque muitas vezes as pessoas não vão estar realmente engajadas naquela ideia. E eu acho super interessante, né, que você, até fazendo uma amarração com outros pontos que a gente falou, né, todo mundo reclama de política, todo mundo acha chato, né, e eu acho que tem duas coisas que que são ideias concorrentes aí, né, a primeira ideia que como que a gente torna isso legal para fazer as pessoas participarem e fazer com que elas retomem esse poder que deveria ser delas, afinal, né, supostamente são sinomas democráticos. Por outro lado, o quanto que também não existem talvez forças que estão aí tentando tornar isso menos atrativo, menos chato, para que as pessoas se ocupem menos disso e elas possam ocupar esse lugar também, né? Mas essas forças não são uma outra comunidade? São. Uma comunidade do mal? Mal é uma coisa que é muito o Fera que tá subjetiva, tentando né? impedir os caras de participar do processo democrático me parece um cara do mal. Um cara do mal pra essa galera, mas pra essa galera ele é um cara do bem. Então depende do ponto de Onde vista. tá a maioria da galera ali? Aí a maioria que escreve a história, deveria ser, né? Então, exatamente. Isso aí que você falou acontece sempre, né? A história da humanidade é permeada de tiranos, né? A gente viveu 5.000 anos com poucos comandando muitos. Como eu falei, os últimos 100, 90, 100 anos, pós-Segunda Guerra Mundial, que a gente tem uma eclosão de democracias modernas e abertura de mercados e conexão entre os povos, não no mundo inteiro, mas numa grande parte do mundo, por conta, sobretudo, dos valores americanos que permearam o mundo, lá dos Founding Fathers, aquele negócio todo de liberdade, de conexão, de comunidade. Isso está escrito na essência dos caras. E como eles ganharam a guerra, eles meio que impuseram isso pro planeta. Não sei se sabia, eu estava no Japão agora recentemente, e os americanos ficaram durante, se eu não me engano, posso estar falando besteira agora, se eu estiver errado, alguém me corrige aí, mas uns 7 anos comandando basicamente o Japão de uma maneira assim, como se fosse um advisor, mas era um advisor assim, vamos fazer uma constituição nova. Vão ter uma democracia representativa aí com parlamentos. Os caras, a gente acha que não. Legal, vão ter. E, sabe? Então, assim, era advisor, mas era do tipo, lembra que da última vez rolou, né? Então, meio que a gente vai fazer do jeito que a gente tá falando. Mas o ponto é que esses valores se permearam pelo planeta e a gente viveu um negócio diferente, que é uma pluralidade de pessoas. Basta ver
comparar, de novo, compara 1890 com agora, a gente tem muito mais liberdade do que a gente tinha em grande parte do mundo. Agora isso, inclusive, está revertendo. Mas é interessante esse ponto que você trouxe, né? De será que tem pessoas que estão, ou grupos de pessoas que estão lutando contra essa capacidade? Quando a gente fala de política, eu nem quero entrar nesse tema, mas é porque comunidade tem a ver com isso, né? A cidade de São Paulo, quando elege um fulano, ela é uma comunidade gigantesca elegendo alguém. Tem uma comunidade também me mandando infinitos negócios sobre um casamento aqui, eu sei lá o quê. Mas assim, é uma coisa impressionante, é que eu tenho um RSVP de um casamento. Olha, eu não sei quem é, eu provavelmente não vou, eu não sou muito fã de casamento, já estou avisando aqui, depois eu descobri quem é, mas já estou dando estoque, não vai rolar, tá? Mas obrigado pelo convite. Mas mas o negócio é que é uma comunidade gigante de pessoas escolhendo um destino para uma quantidade enorme de pessoas. E parece que quanto maior fica a comunidade, mais complexo é. Isso é até intuitivo, né? Quanto mais gente tem, mais difícil é de você conciliar interesses. Por isso que quando a gente fala que a da tecnologia permitir a gente ficar mais singular, ou menos gente, ou até indivíduos, faz sentido, porque a gente procurando facilidade. O rio corre para o mar pelo caminho menos difícil. Então é natural que quando a tecnologia permite, a gente fala, opa, isso aqui é mais agradável, deixa eu ficar aqui na minha. Pô, sei lá, eu tenho tara com pé, deixa eu... que tem essa galera que tem tara nada, todo mundo respeita, essa tara eu respeito um pouco menos. Mas tem a galera que tem tara com pé, então cada um tem as suas verticais das coisas que gosta. É interessante isso olhando para a política, eu nunca tinha pensado nisso. Quando a gente afasta as pessoas do dia a dia, né? A gente transforma a política numa coisa escusa, numa coisa que fala, pô, isso aí é sujo, é pesado e tal. Você acaba fugindo, você acaba afastando as pessoas que de fato fariam parte de pequenas comunidades, né? De novo, sem recorrer ao exemplo americano, mas é porque é uma realidade que eu conheço e porque tem muito isso, né? Eles têm aquela coisa pormenorizada dos condados, né? Isso é muito interessante, porque o representante é um cara que, sei lá, ele representa 3 mil, 4 mil, 5 mil pessoas. Então, o contato é muito próximo. Você conseguir ter... Aqui você conhece seu deputado, você conversa. É raríssimo a gente ter essa proximidade, né? Se tornou um negócio aqui, é quase oligárquico. Acho que tem a ver até com a nossa própria origem. País, né? Monarquia, o caramba. Mas a gente tem uma distância oligárquica, assim. Brasília é como se fosse uma corte. Você tá distante. Você tem um palácio do sei lá do que. Eu acho muito louco a gente chamar as coisas de palácio. Eu acho isso a coisa mais maluca do mundo. Porque é um palácio, não é um monarca que mora lá. Entendeu? Então, isso é uma coisa, você vai de novo, o exemplo americano, para mim, é a democracia mais bem acabada, com todas as falhas que ela pode ter, mas das modernas, chama Casa Branca. E não sei se vocês sabiam a história disso, mas se eu não me engano foi o Roosevelt que construiu. E o pessoal fala, como é que você vai chamar? Freedom Palace, sei lá o que. Ele falou, não, vai chamar de Casa Branca. É uma grande Casa Branca. Isso é uma diferença emblemática, porque todos os outros lugares do mundo é palácio do sei lá do que e tal. Isso traz uma distância, né? Isso distancia a população. A mesma coisa na comunidade. Quando você pega, imagina você poder pegar, por exemplo, o pessoal do kite da vida e você ter assim, não, tem o grupo seleto dos kitesurfers, então você separar, você sectar isso, já faz a galera perder. Certamente você perderia uns 20% dos caras falar, não, porque deixa esses caras irem lá, então eles são os especiais e tal. Você começa a dividir a comunidade, você começa a dividir a população. Isso é interessante, acho que há forças no mundo, sim, olhando para isso, né? Porque dividido é mais fácil de você... Uma comunidade é um fronte unido poderoso, difícil de ser conquistado, difícil de ser mudado, difícil de perder valor. É uma negociação mais intensa. Então, obviamente, existe interesse para diminuir isso. Legal. E eu acho legal que essa conversa, ela volta para o começo da nossa conversa, né? Porque acho que quando a gente olha para a história, né? Tipo, da humanidade, olhando para lá para trás, né? A gente tinha o quê? A gente tinha pequenas tribos, nômades... Ah, beleza, a galera começou a ter um problema. Beleza, então separa essa galera e vai você pra lá, eu vou pra cá. Em determinado momento, a galera começou a se assentar e começou a formar cidades, como você falou. E aí, isso começou a ficar conveniente, né? Só que aí as comunidades, elas começaram a ser formadas por proximidade geográfica. Então, não mais o cara que tava ali falava assim, ah, beleza, eu não concordo mais com essa cidade aqui. Agora ele não sai e funda outra cidade, ele continua ali. É verdade. E a galera fica ali, né? E a tecnologia hoje, ela fez com que isso mudasse um pouco, né? Então, se eu tenho determinadas coisas que eu me interesso, eu consigo achar uma pessoa no Japão que tenha o mesmo interesse que eu, né? Eu consigo achar uma pessoa em outra cidade, né? Isso facilita muito com que esse tipo de comunidade, de tribo, como a gente quiser chamar, se forme, né? Porque talvez eu poderia ser a única pessoa de São Paulo que gosta de, sei lá, qualquer coisa aleatória. Pirueta de avião. Putz, até eu achar outra pessoa que gosta de pirueta de avião... Talvez eu nunca exercitasse esse tipo de assunto, né? Mas a partir do momento que eu consigo encontrar facilmente, né? Acho que até uma coisa que a gente estava falando, isso tem, acho que, vários impactos reais no mundo, né? Alguns bons e outros ruins,
né, e a gente estava falando mais cedo, né, de ter uma comunidade global de tal coisa. Hoje em dia a gente tem uma comunidade global de terraplanistas, que é um exemplo que eu acho maravilhoso. Exatamente. Não, Embora ruim, mas maravilhoso. Eu acho que mas não é plano. Mas acho que não tem uma catarata lá na ponta. Aliás, só um pequeno adendo disso, né? Você pensa que os caras eram muito loucos quando eles saíram pra navegar, né? Porque vários acreditavam nisso, eles não sabiam nesse negócio. Os caras saíram pra navegar imaginando que tinha um dragão e um buraco num canto. Os caras falaram, não, vamos lá, vai ser legal. Você fala, cara, esses caras eram muito tantãs da cabeça. Mas assim, muito. A gente fala, não, explorar o espaço é perigoso. Não, irmão, explorar o mundo era perigoso. Explorar o espaço, a gente sabe onde tá Marte, sabe um monte de coisa. Os caras saíram com um pedaço de madeira que fica podre em X anos e falaram, bora. Pra onde? Pra lá. Maravilhoso, assim, né? Mas enfim, mostra o espírito de exploração da humanidade, né? Um desejo incessante de descobrir, de procurar, de querer encontrar as verdades. Esse negócio das cidades que você mencionou é interessante porque não é só a questão geográfica até, né? Tem uma outra questão de praticidade, de facilidade das cidades. As cidades são grande maneira, é uma enorme invenção, ferramenta, máquina de escoar serviços, bens, produtos, né? A gente não sei se a gente para pra pensar nisso com frequência suficiente, mas para pensar como é uma cidade muito maluca. Você que tá aí de repente assistindo a gente, olha pra tua janela e para pra pensar como é que pode essa infraestrutura bizarramente incrível funcionar. Você tem esgoto, você tem eletricidade, você tem gente, tem a quantidade de gente trabalhando. É uma coisa impressionante. Uma das maiores grandes invenções da humanidade são as cidades. Uhum. E, naturalmente, a gente cresceu em população por causa disso, né? Só ver o tamanho de população rural e população urbana. A gente cresce nos ambientes urbanos, a gente consegue ter mais densidade, etc. Mas isso gera esse outro lado, de que essa densidade, essa facilidade, a gente se reúne por facilidade, por geografia, por comodidade, por uma série de outros fatores, mas a gente para de se reunir pelos fatores originais, que eram hábitos, costumes, etc, né? E aí a gente começa a procurar, acho que isso está dentro da gente também, tal qual explorar, que é se conectar com alguém que é parecido conosco, ou com alguém que instiga e mostra algo novo, mas você quer se conectar com alguém. E aí, de repente, você começa a olhar e fala assim, caramba, essa tecnologia que agora eu entro aqui no bate-papo do UOL, e de repente você encontra... Não, que é o primórdio Bons do tempos, troço, né? sim. Não sei se eram tão bons assim, mas tudo bem. É os primórdios do troço. E depois você começa a encontrar outras ferramentas, e hoje você tem um nível de capilaridade gigante. E aí quando a gente projeta pra frente, e eu vou jogar um negócio aqui que eu nem tinha pensado, isso a gente não falou antes desse troço, com AIs da vida, você vai conseguir criar comunidades que até nem existem. Você vai conseguir criar entes que as pessoas vão se relacionar. Porque imagina só, imagina você poder criar, a cadeira até caiu aqui. Imagina você poder criar, imagina que você, fala alguém bonitão aí. Clooney, George Clooney. Caraca, era que eu tava pensando. Esse cara, você vê, o cara é referência. O cara, what else? Né? Mas imagina o George Clooney. Pô, você fala assim, cara, dar uns pega no George Clooney, isso é muito legal, dar uns pega no George Clooney. Mas, para pra pensar. Eu vou voltar aqui agora. Não, mas tudo bem, fica imaginando aí. O George Clooney real não consegue competir com o George Clooney virtual idealizado. Se você criar um George Clooney, imagina você ter um implante neural que você automaticamente cria o George Clooney virtual e você inteira. Esse George Clooney idealizado, ele é melhor do que o outro fera. Então é impossível a realidade competir com um ambiente virtual. E aí você para pensar, pô, as comunidades, por melhores que elas sejam, os ambientes, por melhores que elas sejam, a melhor vida que a gente possa ter. Você pode ser o cara trilhardário, com acesso a tudo, feliz, bem de vida, cabeça no lugar. Tipo, você conseguiu tick all the boxes. O mundo virtual vai continuar sendo melhor do que o mundo real, porque o mundo real inerentemente terá falhas e o mundo virtual não. Então, é uma coisa interessante de pensar, né? Eventualmente a gente vai começar a viver cada vez, lembra que eu falei de a gente viver na individualização? Eu acho que os indivíduos poderão, eu não vou dizer todos, mas para pensar, boa parte da população do planeta vive uma situação de extrema escassez. Essa que é a verdade, né? Se alimenta de maneira mal, tem pouco ou nenhum lazer, grande parte da população tem isso. A gente vive num pequeno espectro em que a gente tem acesso a canecas com nome, umas paradas dessas muito legais. Mas, e que bom e tal, tá tudo certo, a gente faz por onde, ninguém roubou de ninguém, tá tudo beleza. Mas, imagina as pessoas que eventualmente têm lá uma rotina super intensa e aí elas têm 3, 4 horas de descanso na casa delas, que elas têm televisão hoje, daqui 50, 70, 20, sei lá, 140, não sei quantos anos, as pessoas colocarem um óculos de realidade virtual acessível, então, tipo uma televisão hoje em dia é uma coisa muito mais assim, um celular, né, se tornou um negócio que era caríssimo e hoje, então a tecnologia sempre cai de preço, as pessoas colocarem esse óculos e terem uma realidade simulada para elas viverem lá dentro, que é bem possível, porque pega um The Sims da vida, os jogos estão ficando cada vez mais perfeitos, será que a pessoa não pega e se enfia naquilo e ela usa o tempo máximo que ela puder naquilo, porque a vida é muito legal, se ela tiver as mesmas sensações, ela tiver os mesmos feedbacks, dopamina, oxitocina, a gente já faz isso, a gente já fica em redes sociais, a gente já fica scrolling no celular, então
será que se você der uma experiência mais imersiva ainda, mais poderosa, será que as pessoas não vão emergir para isso? E aí você deixa de ter uma comunidade entre pessoas e uma coletividade de pessoas, você começa a ter uma comunidade entre NPCs da vida, entre pessoas e seres idealizados, que é uma coisa pra gente pensar. E aí vem um negócio de um cara chamado Nick Bostrom. Sabe quem é o Nick Bostrom, não? Acho que não. Se você sabe que é o Nick Bostrom, escreve aí embaixo, mostra o seu conhecimento pros seus colegas, pausa o vídeo, procura no Google, escreve, fala como eu sei. Mas o Nick Bostrom é um PhD da Universidade de Oxford. E ele é de filosofia, e ele tem um teorema muito interessante. São 3 premissas. Ele diz o seguinte, basicamente o teorema indica que nós podemos estar vivendo numa simulação. Aliás, nós provavelmente estamos. Socorro. E aí vem... Eu acho esse cálculo maravilhoso, Qual é a inclusive. lógica? Acompanha. Matematicamente, inclusive, há uma chance enorme. Mas qual é a lógica? Vamos lá. Número 1, as simulações ficam cada vez mais perfeitas. E a gente não vai parar de fazer simulação, certo? Então, se pegar qualquer jogo de Fórmula 1, por exemplo, ou FIFA, ou qualquer jogo desse de esporte, você não consegue saber bem de longe. Se você olhar a televisão de longe, você não sabe se tá rolando um jogo de verdade, se alguém tá jogando videogame. É um negócio... A de Fórmula 1 é impressionante. Eu não sei se vocês sabem, eles filmaram os carros e eles digitalizaram essa filmagem de vários ângulos. Então, assim, o carro reflete igual o carro de verdade. Então, realmente é um negócio muito, muito parecido. Se olhando de perto, você ainda percebe. Mas se você comparar com um jogo de 1998, é assim, não tem... É muito realista. Muito bem, a primeira premissa é, nós não pararemos de fazer simulações. Não parece que a gente vai chegar uma hora enquanto humanidade e falar assim, não, deu, né? Chega de The Sims, paramos, cansamos. Desliga. Não, chega disso aí, acho que não vai acontecer, certo? A gente não vai parar de fazer FIFA, tá no FIFA 190, sei lá, não vai acontecer, certo? Beleza. Segunda premissa, não haverá um evento cataclísmico, ou seja, tipo, em algum momento não vai cair um meteoro, a gente não vai morrer, não vai ter uma AI, a humanidade continuar existindo. Então, se as 2 primeiras são verdadeiras, ou seja, você extrapola isso no tempo, daqui 2.000 anos, vamos chutar um número absurdo, tá? Mas pode ser, provavelmente muito menos, mas daqui X anos, nós poderemos estar vivendo numa simulação, certo? Porque elas vão ser indistinguíveis da realidade, a gente vai continuar vivo. Aí eu fico pensando o seguinte, será que a gente já não está? E aí eu pergunto pra vocês, não, como é que você pode me provar que a gente não está? Os elementos que você teria para provar são os elementos da simulação em si. Então, é uma equação cíclica que você não consegue provar. Não. E aí vem uma quarta premissa, que é minha, não é do Nick Bostrom, olha a audácia, mas que é a seguinte, muda o que na sua vida? Você vai deixar de amar as pessoas que você ama, vai deixar de fazer as coisas que você ama e tal. Então, talvez dentro da simulação, porque pode ser, e não é a simulação lá Matrix, que você ficou preso no negócio, o cara se colocou lá pra extrair eletricidade, não é apocalíptico. Pode ser um negócio que a gente só olhou, como eu falei, o cara tem uma vida mais ou menos, mas a gente tem uma vida bem mais ou menos no mundo real. A gente falou, cara, bora entrar nesse jogo. E pode ser que o jogo é sair do jogo, pode ser que a gente só... Isso aqui dura 1 hora e pra gente parece uma vida enorme, mas dura 1 hora. Lembra do The Sims, que você apertava a velocidade e passar mais rápido? É isso, dura 1 hora, beleza, você tava jogando um joguinho, você pôs, falou, cara, que legal esse jogo, e no meu jogo tem dor nas costas e tal. E sei lá, entendeu? Pacote dor nas costas. Eu comprei o pacote ortopédico no meu jogo. Compramos, então. É isso. Mas a gente tem o pacote de expansão ortopedia. Mas, né, então, assim, o que eu quero dizer com isso no futuro é que nós estando ou não estando dentro de uma simulação, e tem uma galera que acredita nisso, e matematicamente a gente tem 50,9% de chance. Não, como é que é? 49,99% de chance de não de estar numa simulação. E 50,00000000001 de não estar. Porque a gente pode estar no primeiro estágio. Mas pensa que louco que é esse troço. Será que no futuro a gente não vai eventualmente viver em comunidades virtuais cada vez mais individualizados? A gente pode produzir eletricidade, você não precisa, um monte de coisa que faz com que o indivíduo não precise da coletividade. É uma coisa para se pensar. Isso é tudo para o negócio de vocês. Como é que funciona um futuro em que eventualmente as comunidades percam valor porque os indivíduos começam a se individualizar cada vez mais? É possível? É provável? Eu diria que está ali no meio do caminho, igual o negócio de simulação ou não. É desejável? Pra minha realidade, porque eu enxergo de mundo, não me parece. Mas eu sei lá, daqui a um tempo a galera também não ia achar que legal você ficar no celular. É justamente o que eu ia comentar, né? Algumas referências foram vindo na minha cabeça, né? Conforme você foi... Blowing mind, né? Não, mas assim, o Ready Player One, o livro do... Esqueci o autor. Tem um filme também, o filme não é tão bom, não assisto o filme, leio o livro. O filme é do Spielberg. É legal, tem um DeLorean. Socorro. Não gosto tanto. O livro é bem melhor. O livro é bem melhor, eu concordo. Mas ele relata mais ou menos isso, né? Mas assim, a galera sabe que eles estão entrando numa simulação, mas boa parte da vida deles é feita dentro de uma simulação. Faz sentido. Mas as pessoas estão lá, elas estão com avatares, mas as outras pessoas estão lá, ferradas, né? Elas vivem uma vida meio ferrada. Tipo, é um mundo meio pós-apocalíptico, tem lá meia dúzia de fulano que não, mas o resto vive mais ou menos. Aí o cara escapa onde?
Porra, lá o cara dança com a menina, lá não sei o quê, o cara é poderosão, você pode ser o que você quiser, não tem... A sua identidade tanto faz, porque você nasceu de um jeito, mas lá no negócio você pode ser do jeito que você quiser. É interessante. Sim. É interessante. E a outra referência, tem um episódio do Rick and Morty, que eles vão num parque de diversões, tipo um Playland da vida, e aí tem um jogo lá, que é um jogo de simulação, que ele bota um capacete, e aí ele vive uma vida de um cara desde o nascimento dele, só que assim... 3 horas e o cara tá lá e ele tá vivendo a vida de um cara normal. E aí você fica assistindo aquele negócio e fica assim, gente, mas por que alguém jogaria esse jogo? Mas acho que... Por que alguém joga The Sims, né? The Sims é irado, eu gosto de ficar vendo. Depende da sua realidade, né? E daí a pergunta pra você é o seguinte, já viram esses filmes? Não, mas a pergunta pra vocês é, será que não daria? Conta aí se você acha que a gente viveria numa realidade... alternativa, virtual, em que a gente jogaria, parece possível pra vocês, conteste as nossas verdades, é sempre bom. Mas eu acho super factível, sabe? A real assim que eu olho e falo, cara, é possível, a tecnologia existe e ela vai ficar cada vez mais precisa, então a gente já tem uma tecnologia hoje que já permitiria, não sei se quando vocês já usaram VR, essas coisas, mas assim, tem uns que são, tem umas coisas, já fizeram aquele negócio da tábuazinha que você tem que andar? Não. Você sobe um elevador virtual, um óculos, e aí você chega num lugar que tem uma tábua de madeira que em tese tá Você num fica negócio com de medo 9, de 10 ver. andares. Pô, você fica com medo do troço. E é desenho ainda. Você sabe que é Que é mentira. Você desenho. pisa, você sente o chão no pé e fala, cara, eu vou cair. Porque o cérebro é programado. A amígdala é pra tipo, cara, não, sua anta. E aí vem um lado muito doido disso, que é talvez o cérebro, em algum momento, a gente usando essas coisas virtuais com muita frequência, a gente para de acreditar na realidade. Que é o que acontece um pouco com fake news. Não, você parar pra pensar agora com deepfakes da vida que a gente tem e tal. O meu problema não é que isso aí é mentira. O problema é a gente não saber mais o que é verdade. É o contrário. Então, imagina que quando teve lá a invasão do Capitólio nos Estados Unidos, por exemplo, aparecesse um vídeo do Trump falando, não, é não sei o quê, agora a gente tem que soltar as bombas, sei lá do quê. Você acha que o Putin lá do outro lado vai ficar esperando pra ver se a bomba veio mesmo ou não? Então você tem um risco sistemático, porque a gente não sabe o que é verdade, né? A gente fala tanto de comunidades são baseadas em verdades. Elas são baseadas na essência de que um confia no outro e essas coisas, você quebra a confiança e o negócio desmonta. A sociedade como um todo é uma enorme comunidade, unida por N coisas que seja porque nasceram num país, seja lá por que for, mas que tem um core que existem verdades no todo. A gente acredita em algumas coisas, essas verdades são verdades absolutas. A gente confia, por exemplo, que R$10 valem R$10, porque se alguém deixar de achar, é um pedaço de papel. Então aquilo é uma convenção coletiva de uma comunidade que determinou, olha, isso aqui vale, eu troco isso por aquilo porque vale, eu preciso comprar arroz. Mas, olhando lá pra frente, se a gente perder esse core de o que é verdade, né, se a gente deixar de saber, de ter a certeza do que é, a gente desmantela, a gente desmonta a sociedade, a fibra social como um todo. Esse é um dos grandes riscos olhando para o futuro, né? Quando você fala que tem esses grupos e tal, um dos grandes riscos olhando para o futuro é que a gente desmonte a fibra social, que a gente separe, que a gente crie um negócio de tal forma que mesmo a questão geográfica, o idioma, a origem igual, façam com que as pessoas parem de confiar umas nas outras e se separem. Isso tem acontecido, tem várias ideologias, inclusive, que pregam coisas nesse sentido, né? Você começa a separar a sociedade, sectar ela em vários segmentos. Você separa por gênero, separa por raça, você começa a separar e vai ficando fracionário de tal forma que, em vez de serem pequenas unidades unidas em si por conta de princípios parecidos e que se conectam com as outras de maneira harmônica, começa a se tornar comunidades umas inimigas das outras, né? E aí você vai afastando todo mundo. Isso é um perigo tremendo, porque a gente já vê a globalização diminuindo substancialmente, né? A globalização, a aldeia global, como a gente falava, a globalização acabou já. Isso podem cravar para me cobrar, esse negócio, a globalização acabou. É óbvio que é um processo, né? Mas os países estão se fechando, os estados americanos se fechando em si, a Hungria se fechando, a Itália se fechando. Então a gente começa a ter países com princípios e valores colocados pelos seus governantes que vão de encontro, vão contra a maioria da população, que é um negócio muito louco. Você pensa, você fala, cara, como é que um governo, e acontece aos montes, tem quantos governos no mundo existem que são contra boa parte da sua população, e aí você começa a ver tiranias crescendo, e tem exemplos variados, aqui recentemente o negócio da Venezuela, aquele conflito todo, você vê, aí você tem outros lugares no mundo que os países estão se fechando, a Hungria se fechou enormemente, por exemplo, então é interessante de analisar isso, porque a gente vai viver um mundo mais fechado, um mundo menos livre, e aí muito provavelmente, na minha leitura, as comunidades locais ganharão uma força muito maior. Porque você vai ser menos conectado com essa aldeia global, então você vai acabar se conectando mais com pessoas que estão ali próximas. E essa pressão tirânica, que deve aumentar, e já a liberdade tem diminuído no mundo sistematicamente, essa pressão tirânica geralmente faz com que grupos se reúnam
né? Então, voltando para usar o mesmo exemplo, a história americana, uma galera resolveu falar assim, chega desse troço. Em vários lugares, né? Os libertadores aqui na América, você tem povos, sobretudo os povos que lutaram por independência na França, jacobinos e tal, não sei o quê, a galera que se reuniu cria uma comunidade muito forte. E uma vez que eles vencem essa batalha contra, eventualmente, um tirano, na França eram lá os déspotas, sabe, que os caras cortaram a cabeça dos caras com a guilhotina e coisa e tal. Uma vez que eles vencem isso, eles se tornam a força dominante e existe uma harmonia, né? Porque como eles ganharam, meio que, obviamente num processo meio sanguinário, mas todo mundo é preso ou morto e sobra só um só. Então essa comunidade, ela cresce. Então é interessante ver como, às vezes, a destruição de outra comunidade, que é aquele embate que você falou, gera uma força de uma outra comunidade, né? E sem ver bem e mal, porque, obviamente, o cara que era o tirano me parece ser o cara mal. Mas, assim... me parece que, né, o Debrioches não era tão legal. Mas, de qualquer forma, a gente começa a ver esse tipo de processo acontecendo cada vez mais. Deve acontecer nas empresas também, né? Tipo, a rádio peão daqui, a rádio peão de lá, e se uma comunidade você consegue impor aquilo, você elimina, eventualmente, aquele ruído que tem, ou às vezes até você desliga pessoas, se for necessário, porque aquilo está destruindo a tua essência de cultura, eventualmente aquilo aumenta o valor da comunidade, aumenta o valor interno da companhia e melhora as relações entre todos. É um processo interessante de acontecer, como de observar, de como no micro e no macro a gente age mais ou menos da mesma forma, né? No final somos todos seres humanos e seja numa simulação, seja numa empresa, seja num país, seja no mundo, a gente age da mesma forma. Você quer falar um pouquinho também, gente? Nossa, eu tô pensando aqui que, né, a gente fala, né, o pitch do podcast são aplicações reais, atuais e futuras. E a gente nunca tinha chegado no futuras como o Caio começou. Mas é legal que a gente tirou umas insights super legais. Esse negócio do AI, do virtual. Das Eu comunidades nunca tinha pensado que a comunidade vai ser, tipo, e fake, a gente tem que se preparar. E é fake... Ó, isso vale gravar. E é fake pra nós. Não, porque é fake pra nós. Porque nós vivemos um ambiente de que as comunidades pra nós são pessoas e tal. Mas talvez pra molecada mais nova não é fake. Ser, Você já viu, no Japão, o pessoal não tem mais relação sexual, por exemplo. Tem um outro negócio, o que foi que falaram? Que tem um pessoal que prefere se conectar no digital. Já viu criança mexendo em revista? Que a criança acha que é um tablet. Já viu isso? Já. Tem uns vídeos, é bonitinho, mas é meio louco. Porque a criança fala, tá quebrado. A criança clica assim na revista, a revista, obviamente, não né? faz nada. É uma merda essa revista. Mas assim, a criança... Então, talvez para essas gerações novas, eu vi uma entrevista do Keanu Reeves recentemente, talvez vocês tenham visto esse negócio, falando sobre o Matrix, que ele foi jantar na casa de um diretor que é amigo dele, esse diretor tem filhos, os filhos têm, sei lá, 8, 9, 10 anos, e ele tava conversando com um moleque e tal, ele nunca tinha visto Matrix, daí ele contou, ele falou, não, porque o filme é isso e tal, as pessoas estão lá, e daí eles são libertados, e eles viviam num mundo fictício e tal, né, viviam na Matrix e tal, e aí o menino falou, é legal que eles foram libertados, aí ele falou, mas por quê? Ele falou assim, mas você não, eu vou ver se eu acho essa entrevista, até não sei se dá pra pôr no meio do episódio, coloca, mas ele falou assim, mas você não liga de estar no negócio virtual? Ele falou, não. E aí o entrevistador pergunta, o Keanu Reeves é um barato, né? Ele pergunta pra ele, assim, mas o que você achou? Ele, that was so cool. Ele achou o máximo, ele falou, cara... They don't mind living in the Matrix. That was so cool, man. Então, assim, que é a história daquele cara no filme lá que tem spoiler, hein? Você não viu Matrix ainda. Mas é o cara que escolhe ficar, que quer comer aquele filé lá e coisa e tal, não sei o quê. O Cypher, se eu não me engano, que decide ficar, parecido com você, que decide, né? Que só falta as tatuagens e tal, não sei o quê, e trair a sua comunidade. Mas fora isso, mas ele decide ficar e tal, não sei o quê. Aí você vai pensar, pô, será? Entra naquele negócio que eu falei, inclusive, do cara no óculos, o cara fala, porra, eu prefiro isso aqui, cara. É meio fake, mas que é o que a gente faz quando a gente não se envolve na política, por exemplo, que é a gente fazer aquilo que eu falei, você terceiriza a sua responsabilidade, alguém vai resolver. Você vê nos comentários, independente de divisão política de cada um e tal, mas você vê nos comentários a galera assim, nossa, alguém tem que fazer alguma coisa contra esse cara, ou essas decisões são não sei o quê. Aí você fala, quem é esse alguém? Me explica aí, fera, porque eu acho que esse alguém é você. Sou eu quando tô lá reclamando, o fulano não sei o que, eu falo, mas eu tô reclamando, e eu não tô fazendo nada também, e você também não tá fazendo nada, e no final a gente reclama, mas fazer é o que muda a história. Exato. Na história, quando alguém resolveu fazer, eles derrubaram regimes, os caras lutaram, então assim, o negócio tá te incomodando num nível desse, liberdade não vão te dar, não vão chegar e falar assim, pra você aí, ó que legal, eu acordei hoje de manhã, toma isso aqui, caneca te dão, mas liberdade não. Então, assim, é uma coisa que depende de uma batalha, de uma luta, e eu acho que a gente vive numa sociedade tão agradável, com tanta coisa, com tantos benefícios, tantos acessos, que você fala, porra, eu vou me envolver numa luta dessa e tal. E aí, quem sobra pra fazer isso? Gente mais ou menos. Por isso que entra gente má na política, não sei o quê, porque são os caras que falam, bom, tem muito pra perder e tal, não sei o quê. Não quer dizer que é todo mundo, é óbvio que tem exceções. Mas a exceção não resolve, né? A exceção é pouco, é residual.
Então é interessante, bem interessante de ver esse negócio aí. Depende da gente. Acho que vai ser geracional, né? Agora, na hora que a gente vai estudar e fazer as nossas aplicações futuras de comunidade, como que essa geração vai querer ou não viver em comunidade, né? Eu queria colocar alguns pontos aqui também. Acho que essa história do Matrix é legal, né? Porque a parte do... So cool. É não que eu acho que é aquela mas eu coisa... assisti Matrix recentemente, deve ter uns 2 meses. Você assistiu os 3? Não, só... não assisti o resto. O quarto eu não assisti ainda. É sofrível. Mas é que eu acho que tem uma questão que às vezes a galera discute um pouco olhando a questão do 1984 e o Admirável Mundo Novo, e eu acho que no Matrix tem um pouco essa história, né? Quando você olha a história do Cypher e a história, né, do resto da galera dos né? Fora a parte da traição, obviamente, mas é muito você pensar, né, que, tipo, a distopia e a utopia, a diferença delas é, tipo, como você tá olhando, ou qual que é a motivação daquilo, né? De repente, pra quem tá lá vivendo e não sabe de nada, tá tudo bem, tá tudo... tô sendo escravizado aqui, mas tá tudo bem, eu não sei. Tô vivendo uma vida legal aqui, e a outra galera fala, não, peraí, mas isso daqui tá errado, isso não pode ser desse jeito, isso tem que ser de outra maneira, né? E eu acho que isso tem, pegando o outro ponto, né, que você tava falando, pô, mas quem tem que fazer isso é você, quem tem que fazer... Tem muito a ver com essa questão que você tava falando também de terceirizar as coisas, né? Ser protagonista. A comunidade, na verdade, ela deveria estar se reunindo pra fazer pressão. Exato. Acho que no fim do dia, né, acho que as poucas vezes em que a gente vê os políticos fazerem alguma coisa que é em benefício da população é porque houve uma pressão popular muito grande, né? Isso, enfim... a gente viu em alguns momentos recentes, em outros momentos mais passados. E aí, só para finalizar minha fala, pegando uma outra coisa que você tinha falado, com relação à parte das empresas, eu tenho uns takes diferentes, assim, sobre o futuro. Bom. Que eu acho que tem a ver com essa questão justamente da mobilização, né? Querendo ou não, acho que para política o pessoal não se mobiliza, mas eu acho que para consumo tem se mobilizado, né? Seja no sentido de a comunidade se retroalimentar a respeito do que são boas e más experiências, o que são bons e maus produtos, o que são empresas que agem de uma maneira que eles... Exato, que são discordantes. Eu acho que talvez... e acho que isso tem muito a ver com essa ideia da aldeia global também, né? Eu acho que durante muito tempo a gente tinha uma comunicação muito centralizada que fazia com que... todo mundo tentasse atingir o maior número de pessoas possíveis. Eu acho que isso acabou. Eu acho que agora, no futuro, as empresas que tentarem fazer isso vão tomar pedrada de todo lado, né? No fim do dia, é o que você falou no começo. São os nichos que vão surgindo, e quanto mais você vai pegando nos nichos, mais você vai conseguindo ampliar ou aumentar a sua relevância. É isso que você falou de quem se engaja acaba trazendo mais retorno, né? Se você pegar as ditas minorias, que muitas vezes são de fato minorias, inclusive numéricas, né? Uhum. São mais ruidosas, se tornaram mais ruidosas. A internet permitiu, você vê a Primavera Árabe, ela derrubou os regimes árabes dos caras, a internet permitiu que muitas dessas minorias conseguissem ter uma voz que antes não existia. Uhum. E essa distribuição permitiu que nessa ruidez, nesse barulho, nessa reivindicação, conseguissem conquistas interessantes para várias frentes diferentes, a direitos civis, uma série de frentes diferentes, que isso vem crescendo há muito tempo. E daí, obviamente, como tudo no mundo, uma coisa pende e às vezes ela passa, ela vai e continua passando para o outro lado. E aí ela se torna o que ela prometia se destruir, né? É meio louco esse negócio, mas acontece na história um monte de vezes. E aí você olha agora, não sei se vocês viram essa semana, mas a Harley Davidson, a John Deere e a Johnny Walker soltaram manifestos, não sei se vocês viram isso. Não vi, não. São comunidades, a Harley Davidson talvez a comunidade mais bem acabada do planeta, assim, um negócio que todo mundo sabe o que é, tipo, eles têm assim, é playbook total, né? Total. A John Deere também tem uma coisa muito forte, os caras usam chapéuzinho e tal, não sei o quê. E Johnny Walker acho que também, eu não sei, mas acho que também, mas são marcas icônicas, né? E obviamente você tem visto no mundo grandes cancelamentos, não sei o quê, que é um outro tema aí pra gente falar, mas que de novo, é um desejo de protagonismo. Eu vejo o cancelamento como um desejo de protagonismo, sabe? Uma coisa, quase que um choro pro protagonismo, porque você quer ter voz e todo mundo, em tese, tem voz, mas todo mundo tem superpoderes, ninguém é super-herói. E aí você fala, cara, eu quero pegar e quero vencer esse outro grupo, seja lá qual for o outro grupo, quero vencer, então você une, cancelamos, você sente uma coisa de eu sou um protagonista. É triste, né? Porque são as pessoas lutando por algum protagonismo, por alguma voz em relação a alguma coisa que às vezes nem lhes é tão importante, mas a pessoa só entra naquele negócio. Mas agora começa a acontecer um movimento contrário, que é interessante, de aqueles que eram, vamos dizer, que são tidos hoje como conservadores, por exemplo, forçando as marcas tal qual
elas foram forçadas a olhar para comunidades que estavam, vamos dizer, marginalizadas, forçando elas a voltarem para alguns core values que existiam. Então, a Harley Davidson, a John Deere e a Microsoft também fez isso, e a Johnny Walker, eu esqueço, eu não bebo, eu esqueço desse daí. Tudo bem que eu também não dirijo de trator, então meio que... Mas eu também não ando de Harley Davidson. Então meio que, na verdade, eu sei lá porque eu esqueço o Johnny Walker. Mas o fato é que esses caras, eles lançaram manifestos remetendo à origem da marca. Aquela coisa que pro Harley Davidson a origem lá do americano, não sei o quê. O Johnny Walker o John Deere é o fazendeiro, Greenbelt americano e tal. É interessante de ver esse movimento, porque é geralmente desse equilíbrio de ter forças diferentes com equidade de vozes que as coisas se equilibram. Então, se de um lado algumas populações não tinham acesso, não tinham voz, e elas cresceram para ter voz, e essa voz às vezes se tornou um pouco opressora no sentido de obrigar marcas, que às vezes não tinham nada a ver com o negócio, a seguirem um caminho, que é o caminho que estava todo mundo seguindo, tipo, esse aqui é o caminho correto, que é uma coisa muito louca você imaginar que toda marca vai conseguir seguir o mesmo caminho, porque não faz sentido. Elas falaram, não, a gente está perdendo o nosso core value, nossos consumidores, está gerando... A gente não vai atender todo mundo, como você falou. Essa galera que a gente não vai atender. O nosso core value é esse cara aqui. Ah, mas ele é um cara que, porra, é terraplanista. Mas esse é o nosso consumidor aqui, a gente vai atender esses caras. E é difícil a gente não fazer o julgamento. É muito fácil fazer o julgamento, apontar o dedo, ainda mais quando você tem uma corrente filosófica hoje que prepondera. Quando você tem uma visão que é mais ruidosa, como eu falei, ela parece muito maior do que ela é. E agora você começa a ter outras vozes e o negócio começa a meio que se balancear. Que é sempre o que fez o negócio parar em pé. Países como Brasil, Estados Unidos, os países enormes não podem ser de direita, de esquerda, conservadores ou libertários, vão ser de centro. Não tem como ser outra coisa. É muita gente. Por exemplo. Luxemburgo dá pra ser de direita ou de esquerda, que é pequenininho, você consegue sentar todo mundo numa sala ali, meio e falar, beleza, entendeu? Você junta lá, tem 130 habitantes. Dá. Mas assim, não, é Atibaia. Dá pra você fazer. Atibaia podia ser, mas como tá dentro do Brasil, não dá. Então, óbvio, você vai ter microcomunidades e microvisões, as visões vão ser diferentes, mas no macro, a única coisa que para em pé numa comunidade gigantesca é parar no meio. Porque o meio é o que vai um pouco atender cada um. Não vai atender ninguém muito bem, mas ninguém vai ficar muito satisfeito. O negócio vai parar no meio. E é engraçado que a gente tenta procurar um consenso, né? E consensos são tão raros. A gente tenta convencer o outro. Deve ter uma galera vendo e falar, nossa, é terraplanista esse cara. E assim, tudo bem. É o que eu falei, o consenso é muito raro. A gente tem que conseguir hoje desafiar as nossas verdades. Entender que o contraposto e o contraponto, o contraposto, a nossa capacidade de exercer criticidade em relação a visões diferentes do mundo é fundamental para que a gente continue gerando valor futuro. Se a gente não fizer isso, a gente perde a nossa capacidade de entender o diferente. E se o diferente não pode existir, a gente para de evoluir. A partir do momento que você não pode fazer uma pergunta sobre o negócio, você para de evoluir. Você tem que poder fazer uma pergunta. Pô, a gente tá fazendo carros elétricos. Pô, eu acho legal o carro elétrico. Será que é a melhor opção? Não, você quer pôr... Não. Será que é a melhor opção? Talvez o carro híbrido, combustão, talvez até o combustão feito... Eu não sei, mas será que é o melhor? Quando a gente não pode mais perguntar, a gente para de achar momentos para evolução. Então, qualquer comunidade que seja global, nacional, regional, pequenininha, do seu bairro, ela tem que permitir, por definição, na minha visão, ela tem que permitir o conflito de ideias, o contraponto de ideias, que a gente tem ideias diferentes. Ah, mas essa ideia é um absurdo. Tudo bem. A gente vai debater a ideia, mas a gente não pode suprimir as ideias, por mais absurdas que elas sejam. Ah, mas tem coisa que é crime. Sim, óbvio. Se o cara começar a falar que é por gente dentro de câmara de gás, a gente vai suprimi-lo, pondo ele na cadeia. Mas o contraponto de ideias, sobretudo de ideias que não são solidificadas, ele é fundamental. Se a gente não conseguir contestar as nossas próprias verdades... Eu li uma frase de um cara que chama... Caramba, eu não vou lembrar o nome do cara agora, John alguma coisa. Ele não é nada relevante, assim, mas ele tem uma frase que eu achei uma vez que é brilhante. Ele é um cara, eu li John, até, ele falou... Sempre tem um John. É um cara X, um John Doe, mas eu não lembro exatamente que John que ele é. Depois eu vejo se eu acho esse negócio. Mas que ele fala o seguinte, a gente não deve ter vergonha de pedir desculpas, porque significa, em outras palavras, que hoje nós somos uma pessoa mais sábia do que nós somos no passado. Isso é o seu entendimento de que as suas verdades mudam. Certamente coisas que vocês acreditavam quando eram mais novos mudaram substancialmente. Eu tenho uma lista infinita de coisas que mudavam. Eu não pisava na grama, falava, carros são horrorosos e tal. E, pô, não quer dizer que hoje eu não tô nem aí com o meio ambiente. Muito ao contrário, fui até na parada, vamos limpar o mar e não sei o quê. Olha para aquilo, tentamos fazer da melhor maneira, precisamos fazer evento agora em Punta del Este, tentamos zerar carbono e tal, não sei o quê. Tenta fazer por onde, mas você muda para você ficar geralmente um pouco menos extremo em algumas coisas, né? Então, é interessante isso. Acho que isso traz serenidade, isso traz uma capacidade da gente viver mais em harmonia enquanto sociedade, e isso é importante. E é raro. Hoje em dia, as comunidades se tornaram talvez tão
fortes nas suas causas, e muitas vezes por conta de um desejo de protagonismo daqueles que participam, e um protagonismo que às vezes atende ao ego e não atende àquele propósito, que elas se perderam na essência de que outras comunidades existem e eu tenho que conviver com essa outra tribo. Porque senão a gente começa a matar a outra tribo, que aconteceu também na história. Começa a passar em... Será que não dá pra me conectar com esses caras e aprender com eles? Essa visão diferente que eles têm. A gente cresceu assim, a humanidade cresceu na contraposição. Se a gente parar de fazer isso, a gente para de evoluir. E isso pra mim é uma das coisas que mais me preocupa olhando pro futuro, é que a gente parou de conseguir discordar e conseguir conviver. Você não consegue... Antigamente, nos Estados Unidos, você tinha uma série de casais de democratas e republicanos. Era muito comum. Você encontrava em todos os lugares, sobretudo em cidades grandes, porque veio um de cada lugar e tal, não sei o quê. Agora você quase não tem isso. Você consegue imaginar, por exemplo, um casal em que tenha alguém aqui no Brasil, vamos dizer, do que se chama de extrema esquerda e alguém de extrema direita. Quando, na verdade, provavelmente nenhum dos dois é tão extremo assim, mas um chama o outro de extremo e aí eles põem um lá no outro extremo e falam, não quero... Pô, será que é imaginável um negócio desse? Como é que eles vão ter filhos? E será que, né, mais pra trás dava? Uma coisa mais próxima, das pessoas se conectando. Eu acho isso perigoso, olhando para frente. E aí, se trazer para o ambiente micro, que de novo, como a gente falou, né? Acho que isso ficou muito claro, que a gente no macro, no micro, nas empresas é a mesma coisa. Muitas vezes vai ter visões diferentes, até a coisa que na Amazon é muito forte, né? Do disagree and commit, né? Você discorda, mas você se compromete a fazer. Então pode ter uma reunião aqui, nós três, aí de repente a gente decidiu um negócio, você e a Jane decidiram. Eu era veementemente contra. Mas vocês decidiram um negócio, a gente fala, cara, tamo junto. O objetivo é o central. Quando eu vejo o pessoal discutindo política, salvo os desastrosos que muitas vezes a gente tem, o Brasil, infelizmente, há muitas e muitas décadas é administrado igual um botequim. Então, assim, isso aqui era pra ser bom, né? Puta país, povo legal, a comida é um absurdo, tipo, tá tudo pra dar certo. A gente é administrado tortuosamente, mas para pensar, eu consigo imaginar que tanto direita quanto esquerda vem o mesmo destino, pelo menos a grande maioria. A gente quer que as pessoas vivam melhor, a gente quer que a gente tenha mais acesso. Um vê uma estrada, um vê aqui pelos quem é de São Paulo, conhece, vai pela Castelo Branco pro interior, o outro vai pela Raposo Tavares, mas você fala, cara, o destino é o mesmo, igual o Google Maps, você põe lá o destino é o mesmo. A gente vê caminhos diferentes. O que a gente faz? Quando o outro ganha, não pode percorrer o caminho. Tem que ser no meu caminho, tem que ser no meu caminho. Fala, cara, deixa eu percorrer o caminho, vamos ver. Se não der certo, a gente faz um desvio. Mas falta um pouco essa leniência de, deixa rolar, vamos, já foi, pô, perdemos a eleição, faz parte do processo e tal. Deixa rolar, vamos ver se dá bom. Se der bom, que maravilha, ó, erramos, tava errado. É maravilhoso você tá errado com o negócio que deu certo. Você fala, pô, que extraordinário, eu tava errado, mas é ego. O cara quer tá certo, o cara não quer que o negócio dê certo. E aí, nas empresas acontece a mesma coisa. Você já vê lugares em que tem ruído, em que o fulano ganha, né, tem lá um debate, o cara começa a fazer corpo mole. Eu tava num negócio recentemente, o cara faz braço curto, fala, esse destino não é o que eu queria. Meio birrinha. Porra, vai pra terapia, sabe? Tipo, liga pra tua mãe, fala, tô com mami issues, porra, resolve essa porra. Né? E é muito, muito melindre pra pouco resultado. Sim. Então, acho que discordar é fundamental para a criação de comunidades fortes, inclusive. Se você não puder discordar, você não tem uma comunidade forte, você tem uma complacência, tem uma massa de pessoas que... Você tem uma seita, né? Uma seita, exato, que eles não têm individualidade e tal, né? Acho que a definição melhor do mundo é essa, é uma seita. Aquele meio zumbi e tal. Falta você ter um negócio que você fala assim, cara, eu posso discordar dos meus pares, mas tem algo maior que nos une. Porque há algo maior que nos une. Se você para pensar enquanto país, há algo maior que nos une. A gente tá aqui, pô. Isso aqui é pra todo mundo. Então eu posso discordar do fulano quanto eu quiser. Vamos debater ideias, nunca gente. A gente debate gente. E acho que isso se perde. Eu não sei se vocês veem isso nas comunidades, nas empresas ou não, mas agora eu fiquei fascinado em entender isso. Eu vejo isso bastante, e até o ponto que eu queria colocar, né? Eu acho que esse é o lado ruim da coisa que a gente estava falando com relação à distribuição da tecnologia, né? No final do dia, as pessoas meio que se conectam num grupo que forma o termo que a gente costuma usar, né? Das bolhas, das echo chambers e coisas assim, que a pessoa fica fechada ali, ninguém discorda dela, quem discorda cai fora, vira uma seita de verdade. Tem inclusive um livro que chama The Coating of Brands, que é... Ele compara seitas com comunidades de marca. Então, comunidades da Harley, comunidades da Apple. E aí ele compara com a Hare Krishna, com os Mormons, com coisas assim. Ele fala, cara, tem uma similaridade muito grande aqui, né? Tem algumas diferenças, é óbvio. Sim, e ele vai... A essência é mais ou menos a mesma. Porque no fim do dia, a essência é a comunidade. É ser humano, é gente de novo, né? E aí, isso vem pro segundo ponto, né, que eu queria falar, que é super importante. Eu vou falar olhando pra câmera ali. Isso é legal, hein? Porque é legal pra todas as pessoas que trabalham com comunidade que estão assistindo a gente, né? Porque eu acho que hoje em dia tem muita gente que, até reforçando esses princípios, né, de como o ser humano reage neurofisiologicamente, dessa cultura de tribos, tem muita gente que usa uma estratégia que, de fato, é uma estratégia muito poderosa para criar comunidade, que é a construção do inimigo comum.
é muito forte. É muito forte. Você cria um inimigo ali, né? E nesse livro ele fala sobre isso, né? Pô, uma das características principais da comunidade da Apple é não gostar de quem usa Android. Teve uns loucos que... Você viu? O cara deu uma facada no outro? Um Então. usava Android, outro usava Exatamente. iOS. Meu Deus! Ou seja, é um aparelho de telefone, fera. Exato. Então eu acho que o nosso papel Um é errado, mas... Não, tô brincando. Um é muito errado, mas... Eu acho que o nosso papel enquanto pessoas que constroem essas comunidades é evitar essa estratégia, porque pode resultar nesse tipo de Sem coisa. dúvida. Você queria ali só criar uma comunidade que é super engajada, que olha pra... Não, a gente tá aqui, o resto não importa, o resto é menos, o resto não sei o quê. Não, o resto também tem os seus valores. Eles escolheram aquela opção porque pra eles faz sentido. Você não precisa trazer todo mundo pra sua tribo e você não precisa fazer com que a sua tribo odeie outra tribo. E nem que a outra suma, que é uma Exatamente. tentativa de suprimir vozes que são hoje em tese menores. Você tenta suprimir. É um negócio muito louco. Você fala, cara, deixa... Assim, a dissonância é rica demais. Uhum. Se você suprimir a outra voz, quem vai te contestar? Exatamente. É igual aquele chefe que se isola, só tem puxa-saco em volta. E aí ele começa a achar que... Aí quando ele vai pro mundo, o mundo derruba esse cara. Porque o mundo vai falar assim, não, fera, você tá maluco? Onde é que você tirou que isso aí era uma boa ideia? Porque acontece, o cara fica tão isolado no mundo, ninguém contesta. Nas minhas empresas, por exemplo, eu sempre tentei ter alguém que, quando eu comecei a ter... Porque, por exemplo, vários das pessoas que trabalham com a gente são ex-alunos. Então, pô, obviamente existe uma admiração, né? Existe uma relação de professor que é um negócio diferente. Então, naturalmente, havia pouca contestação muitas vezes. E eu comecei a perceber isso quando eu falei, cara, tudo que eu falo... Aí eu jogava um negócio que era péssimo, aí eles discordavam um pouco, falavam, não, mas veja por aqui. Aí, né, eu me viro bem lá convencendo e tal, não sei o que, não é uma pretensão, mas tipo, eu me viro bem e tal, né? Aí eles, é boa ideia. Eu falei, não é uma boa ideia. Essa ideia é horrível. Assim, como é que isso aqui é uma boa ideia? Essa ideia é horrorosa. Essa ideia é péssima. Você acha que a gente trouxe a Jen como? Mas assim, não, ela era boa ideia. Eu sugeri outra coisa. Entendeu? Não, era isso. Não, mas assim, o resumo você começa a ver isso. Aí eu falei, cara, eu preciso ter alguém que me contesta. E comecei a estimular pra que tivesse isso. Óbvio que não em excesso, porque senão vira um negócio também. Só assim, vamos tomar água. Não, água é horroroso, a gente tem que tomar. Calma. Né? Mas que você tem que ser contestado, né? E as pessoas têm que aceitar a contestação. Eu acho que falta muito isso. E aí, quando você traz isso das comunidades, é fascinante, porque deve acontecer aos montes. A maioria daquela organização, seja lá o que for, ela impõe aquilo pra alguém, ela suprime as outras vozes e ela fala, olha como nós somos harmônicos, quando na verdade você tem uma rebelião esperando pra acontecer. Uhum. Tá ali, ela assim, a primeira chance que esses caras tiverem, e aí que você falou, né, a tecnologia permitiu isso, porque você cria bolhas e tal, historicamente, toda vez que a gente fez um estudo bem interessante, eu adoro história, e a gente fez um estudo bem legal, olhando, parece, né, imagina, a gente fez um estudo bem legal, olhando como sempre quando você teve uma mudança tectônica, vamos dizer assim, de tecnologia, logo depois teve uma mudança geopolítica muito importante, porque naturalmente essa tecnologia, quem dominar essa tecnologia primeiro, acaba que os jogos de poder e de relevância acabam mudando e esse novo crescente mexe na estrutura, mesmo que ele não seja vencedor, ele derruba um pouco a outra. Então, Revolução Industrial, você tem isso, você vê a Inglaterra perdendo relevância, a Inglaterra ganhando muita relevância, frente aos espanhóis, que à época eram fortes, aí depois o negócio, né, desandando, o Império Britânico depois perdendo para o outro, lá para os Estados Unidos, e você vai vendo vários movimentos desses. A Primeira Guerra Mundial é uma consequência direta da Revolução Industrial, você tinha uma relação de poder pré-estabelecida que muda, e a Segunda Guerra é a continuidade da primeira, se olhar bem, né? Então, assim, é meio que uma coisa continua na outra. Então, você vê mudanças muito fortes. E agora, recentemente, social media, que parece um negócio que faz tanta parte do nosso dia a dia, né? Muita gente deve estar vendo cortes daqui, inclusive em social media, etc. Mas esse troço é uma parada super nova. É muito novo. Para pensar que a gente tem o quê? Desde 2004 existem social medias, assim, mais ou menos, mas desde 2015, 14, a gente tem 10 anos. A gente pegou crianças de 6, 7, 8 anos, deu um carro e falou, dirige sem carteira de motorista numa freeway. A gente não sabe usar redes sociais. E aí o que acontece? As redes sociais nasceram com interesse, aquela coisa e tal, e criaram essas verticais malucas que fazem com que as pessoas não vejam mais a dissonância. Então, eu já vi vários casos que falam, não é possível que esse fulano aí tenha ganho a eleição, porque todo mundo que eu conheço fala, cara, e daí que todo mundo que você conhece? Você agora o Vox Populi, então todo mundo que você conhece o quê, cara? Então, mas é curioso, porque as pessoas acreditam fortemente de que a realidade delas é o gabarito. E é uma loucura isso, porque elas falam, e faz sentido, porque tudo que ela vê no dia dela, tudo que ela vê, porque ela cria os interesses, depois o algoritmo reforça esses interesses e só oferta a mesma coisa, tudo que ela vê diz pra ela que aquilo é a maior verdade do mundo e que todo o resto é uma exceção de gente maluca. Não importa o espectro, funciona igualzinho.
E daí a gente cria um grande problema que a gente não sabe usar ainda redes sociais. Assim como a gente não sabe usar por questão de segurança, de cybersecurity. Tem um monte de coisas que são novas. Daqui a um tempo, isso vai ser um giga problema, inclusive. O Brasil é um dos países que mais usa tecnologia, é um dos países que tem menor capacidade de proteção e de saber lidar com isso. Então, certamente vai ser um giga problema. Mas o fato é que a gente não sabe usar. E a gente criou uns vieses muito pesados. Esses vieses afastam, dividem a população de uma maneira muito forte, né? É interessante de analisar e a gente vai ter que resolver isso. Isso é uma coisa que a gente vai ter que resolver. Porque ou a gente vai aprender na marra, ou o que geralmente acontece na história, um conflito vai acontecer. E desse conflito a gente vai emergir. Não, eu acho que vai ter um conflito poderosão aí. O mundo está se fechando, os países estão se armando, a gente já viu a história acontecendo antes, então um conflito poderosão provavelmente dá aquele direcionamento, eventualmente emerge uma nova potência, ou a potência enfatiza a sua posição, e com AI isso vai exponenciar de uma maneira brutal, né? Os viés, imagina quando a AI começar a consumir outras AIs e você entrar num loop de que a verdade é o que a AI fala. Quer ver, vou dar um último exemplo só pra gente não se alongar nesse negócio. Você imagina que você acorda de manhã e você tem um relógio de ponteiro, tá? E você pega o seu relógio de ponteiro e fala lá que são 9h20. E você olha o relógio da cozinha, 9h20. Mas aí você olha no seu celular, o seu celular fala que são 10h40. Qual é a chance de você acreditar mais no seu celular do que o relógio? Né? Você vai focar, você vai falar, o celular não tá errado, ele tá conectado com um satélite. Isso aqui, esse celular aqui, cara, que o Elon Musk pôs esse horário aqui, isso aqui. Só que aí você para pensar o seguinte: e se alguém conseguir um dia mexer nesse negócio e dar uma hackeada nesse troço? Será que a gente não tá confiando cegamente numa tecnologia que tá falando pra gente, mesmo que o analógico tá ali, que aquele relógio você confia, que você fala, cara, nunca deu problema nesse negócio. Relógio de pilha de cozinha que nunca atrasa, tá lá funcionando e tal, não sei o quê. Você vai mexer no relógio e vai adaptar isso de acordo com a tecnologia. Ou seja, o teu viés vem de um terceiro que pôs essa informação lá, que você confia, sabe, sei lá, Deus por quê, porque você não sabe de onde vem. Você não... Eu que gosto de tecnologia não sei bem... Eu tenho uma ideia de onde é pareado esse troço, mas eu não sei de onde vem essa informação do tempo. E você deixa de confiar. Então, será que daqui a um tempo a gente não vai ter livros, por exemplo, em que o pessoal vai desconfiar do que está no livro e falar, não, mas eu li aqui na AI ou na internet, que não sei o que. Você fala, cara, mas sim, mas o livro, brother, é a fonte original dessa jossa. Não, cara, não tem como a AI tá errada, ela é uma AI. Aí você fala, não, mas brother... Se alguém treinou ela errada, ela tá errada. Se ela leu em cima, e aí acabou, virou verdade. Isso... Pensa que loucura. A verdade, a gente vai ter uma crise do que é verdade olhando pra frente. Desde o deepfakes, passando por AIs, etc. Então a gente não vai saber muito o que é verdade olhando pro futuro, e sem saber o que é verdade, não existe comunidade. Não existe coesão de pessoas sem a gente ter um conjunto de coisas que a gente acredita juntos. Se a gente não acreditar em nada, não tem comunidade. Exatamente. E é interessante, porque isso já tá acontecendo já? no ChatGPT, né? Não, já tá com fortemente. o Gemini. O negócio tem umas viagens, ele dá aquela viajada lá, ele fala, você fala, porra, legal, isso aí eu peguei. Falei, peraí, eu tava falando numa palestra, o negócio, eu falei, eu falando disso, eu falei, pera. Aí fui pesquisar, falei, cara, o negócio inventou outro, mas assim, inventou e super convincente. Eu falei, cara, tem um autor, eu falei, cara, legal isso aqui. Pô, eu não sabia disso, eu lembrava de ser diferente. Aí eu pensei, falei, mas eu lembro de ser diferente porque deve ser diferente, né? Aí eu fui olhar e falei, cara, a parada inventou 2 parágrafos. Do nada. Assim, você põe pra descrever vocês, pra você ver. Eu já me pus pra descrever. Eu virei um neurocientista. Falei, cara, legal. Pô, legal pra caramba. Até prefiro essa bio do que a minha. Não dá pra gente... Vamos deixar essa aí. Talvez resolva. Neurocientista. Eu falei, rapaz, PhD. Eu falei, porra, nem tem nenhum primo meu que fez nada disso. De onde esse negócio tirou esse troço? Eu vou deixar alguma página do Google, ele pegou, tinha um neurocientista embaixo. Ele... Deve tudo ser igual. O mesmo brother. Igual. Ele misturou. Então, assim, o que você falou já tá acontecendo. E muitas dessas coisas que a gente falou, que parecem problemas futuros, lá super distantes, etc. A verdade é que a gênese deles, as sementes todas já estão aqui. Se a gente pegar, e é um exercício legal da gente fazer, e até convido quem tá assistindo a gente aí de eventualmente, se tiver, falar assim, cara, eu tenho aqui uma... pô, eu já vi um negócio que vocês não falaram e tal. Escreve pra gente que é super legal de ler isso aqui embaixo, falar, cara, as ideias diferentes que o pessoal teve. Que é o seguinte, você extrapola pro futuro. Então você pega esses probleminhas que já tem, que são pequenininhos. Isso aqui é pequenininho, isso aqui não... Extrapola esse negócio 30 anos e mais gente usando e uma ênfase maior e vê o pepino que não dá esse troço. Que é a gente falar, são os não óbvios, né? Que a gente encontrar as consequências não óbvias e tal. Então se você vai pra trás, fica mais fácil você fazer isso. De novo, a resposta tá na história. Que é você olhar e falar assim, há 50 anos mais ou menos a gente inventou o computador pessoal, né? Primeiro os computadores pessoais da década de 70, etc. As consequências do computador pessoal são computadores? Não, são outras variadas coisas. São você poder estar vendo esse negócio, são a rede elétrica está conectada nisso, se alguém botar um vírus o negócio cai, guerra cibernética, são outras consequências. O computador pessoal gerou uma série de consequências que não tem nada a ver com o computador pessoal, tem a ver com outras coisas. Menor conexão entre as pessoas, maior produtividade, tem outras N coisas. Então, quais são as consequências não óbvias daquilo que você está fazendo hoje, daquilo que a gente já faz hoje, que vão
projetar lá na frente um problema ou uma oportunidade. E saber identificar isso permite que você antecipe essas coisas, custe menos, experimente mais e, eventualmente, você tenha conquiste valor futuro agora, né? Então, eu acho que esse é um takeaway, que é importante por termo em inglês, que fica mais caro o podcast. Esse é um send-off. Esse é acho que talvez uma lição ou uma ideia importante da gente permear para o pessoal que está acompanhando. Muito bom. Um episódio nada convencional. Afinal, se a gente for falar de projeções futuras de comunidade, foi desafiador pensar em tudo que pode ser explorado. Eu acho que episódios desse tipo são legais, porque assim, a gente sai com alguns insights, mas a gente sai com muito mais pergunta do que de resposta. Eu acho que isso é o mais interessante, que eu espero que as pessoas captem as respostas, as perguntas e tragam as suas respostas pra gente nos comentários, pra gente poder analisar depois também. Né? É um debate. A gente vai começar a construir o playbook futuro desse tipo de comunidade. Sabe que eu tenho... outro dia eu estava conversando com uma vizinha minha da praia, ela falou, você falou uma frase, ela trabalha no Itaú, ela falou, usei a tua frase numa apresentação no Itaú, eu nem lembrava da frase. Ele fala muitas praia, frases de impacto. Que era um negócio que é muito legal, eu gostei, eu falei, tomara que seja minha, que eu não tenho copiado de alguém, se eu copiei de alguém me avisa, tá? Mas assim, eu acho que deve ser, eu procurei na internet, não achei, nem o ChatGPT achou, vai ver que fui eu mesmo que falei, que é que no futuro a gente vai deixar de ser motor e vai começar a ser bússola. No sentido de que a gente para de ser quem impulsiona o futuro e a gente começa a direcionar. Sim. Direcionar tem a ver com perguntas. Uhum. Então, quando você traz isso, eu fico super contente, porque o que eu tenho que trazer em tudo quanto é talk, ou qualquer coisa que eu participo quais são as perguntas que são interessantes para amanhã. Porque saber perguntar e se tá aberto para questionamento, como eu falei, desafiar as verdades, é talvez a habilidade-chave para a geração de valor futuro. Né? Muito mais do que você ter as respostas. As respostas, por mais que o ChatGPT dê uma viajada, o Gemini dê uma viajada e tal, com o tempo, a maioria das respostas vai ser precisa e a gente vai ter as respostas, vai ter uma ferramenta para dar respostas. Mas fazer perguntas ainda vai depender da gente. Então, quais são as perguntas para o amanhã? Né? Quais são as perguntas que vão gerar valor para o futuro? Acho que esse é o grande desafio de todos nós. Sim. Muito incrível. Que papo foi esse? Eu adorei. Até acordei. Bom, passou até dor nas costas. Eu quero ver quando a gente doendo, levantar. Tá doendo num nível abominável. Na hora que a gente levantar vai estar os dois, não, cada um a 70 aqui graus. No meio eu sinto um formigamento. Interessantíssimo. Muito bom. Muito bom. Mas vamos finalizar então esse episódio, te agradecer, porque esse homem é muito difícil, né? Eu acho que eu sou privilegiada de conseguir ter Candreva em tantos momentos, né? É uma honra poder acompanhá-lo. O prazer é meu, de verdade, não é papo para falar, não. Eu adorei esse rolê, tudo verde, achei estiloso demais. Tudo muito, muito bom. Obrigado, Caio, também pela facilitação comigo. Despede da galera, onde a pessoa... Sério, a gente não vai fazer um urra, eu tenho um urra. A gente nunca fez um urra no podcast. Não. O Candreva faz um urra em todo lugar que ele tem uma comunidade, não sabe, de ter uma audiência potencial de uma comunidade incrível, que vai juntar dentro dessa comunidade que acompanha o Candreva quem gosta de montanha, quem gosta de avião, quem gosta de urra, quem gosta de kite. Ele tem várias ele tem um grande ecossistema. Ah, nossa, uau. Descobri agora, legal demais. Então, ele tem um ritual de fazer urra nas palestras dele. É isso, vamos, com o pessoal da produção ali, inclusive, também. Bom, primeiro quero agradecer vocês, super legal, obrigado pelas perguntas e por me desafiar de novo. Eu não falo da boca pra fora, eu realmente gosto de desafio e contrapontos e ideias, e acho que a gente foi em caminhos que eu nunca tinha ido, ideias que talvez estavam aqui dentro, mas que não estavam tão equacionadas, e por isso que eu gosto muito de podcast, porque falar com gente inteligente geralmente gera, não tô bajulando não, mas falar com gente inteligente gera insights, e esses insights são poderosos. Então, para agradecer a galera que tá com a gente, e o principal convite que eu faço para vocês é fazer isso aqui que a gente fez, é se colocar nesse tipo de conversa, é se permitir ter suas verdades contestadas, expor as suas ideias de maneira transparente. Hoje em dia é complicado você fazer isso, e eu tenho procurado fazer cada vez mais de uma maneira mais aberta, assim, bem clara do que são coisas que eu penso e que eu posso mudar, e que eu posso ter outras visões diferentes, e que eu não tenho nada escrito em pedra, mas que são importantes. Se as comunidades fazem parte da nossa história, elas certamente vão fazer parte do nosso futuro também. E saber entender como lidar com as pessoas dentro disso é fundamental. E daí, um espaço como esse me parece super importante, não só para negócios. E os negócios são parte de um todo. E acho que a gente pode expandir para isso. Então, obrigado. Foi uma delícia o papo. Assim, adorei mesmo. Mesmo com a dor nas costas, deu uma diminuída nessa coisa incômoda, gigante que eu tô aqui atrás. Boa. É isso, muito obrigada, Candreva. Esse final ficou maravilhoso, essa coisa incômoda gigante que eu tô aqui atrás é um final maravilhoso. Ainda dá tempo de você corrigir. Caio, obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez. Obrigado. Vamos despedir da audiência, né? Então, foi muito incrível. Não deixe de seguir o Candreva, a gente deixa os links aí, todas as redes dele. Não deixem de dar o like aqui no nosso vídeo ou, né, no nosso podcast, né, exatamente no nosso áudio.
E conta pra gente nos comentários, né? O que vocês acham? Quais as perguntas que a gente ainda tem que fazer? Como vão ser as comunidades do futuro pra gente começar a construir esse playbook juntos. Obrigada a todo mundo. Caio. Obrigado, pessoal. Obrigado, Candreva. Obrigado, Jane. Foi incrível essa conversa. E é isso, gente. Vamos por mais perguntas pra gente poder chegar em lugares diferentes. A gente se vê no próximo episódio. Urra! Urra!